O final ficou melhor. Não, mas ficou muito bom mesmo. Estamos ao vivo! Chegamos! Solta o grito que hoje é quinta-feira! Solta! Ó, agora é o seguinte, solta um grito pra cada gol do Flamengo. Grito pro Bruno Henrique, solta o grito! Segura a tua Dali. Gol do Gabigol, solta o grito! Gol de pênalti do Gabigol, solta mais um grito! Solta outro grito, porque o Mari chegou e fez de cabeça. E outro grito, o quinto grito, porque o Rodrigo Caio fez mais um, solta o grito, o Flamengo tá na final da Libertadores. O que é isso? Tá segurado que nem no programa você é. Que isso? Vou te falar eu tô uma aqui coisa. de segunda a sexta. Mas tá parecendo a Fla Press e a Fla Press tem toda a razão. Uma das maiores atuações da história do Flamengo, da Libertadores da América, do século XXI, e se bobear vai pro século XX Se eu criticar o Zeca Camargo Júnior, Não, mas ele vai fazer. tá mais sumido que orelha de freira. É o apresentador menstruação, só aparece uma vez por mês. Não, tô aqui direto. E às vezes atrasa ainda. Você não percebeu Quando que... atrasa, preocupa. Sim, porque daí pode ter Você o Zeca largou o Camargo bagulho, Neto. Eu não larguei, eu tenho... projetos pessoais estão atrapalhando? Não, projetos profissionais dentro do grupo Warner Media. Ah, Já tô alinhado. agora Eu tô alinhado. Tá alinhado. Eu tô alinhado. Se inscreva aí no canal. Chegou, tá aqui Pelo amor agora, de dá Deus. já o like no vídeo. Pelo Se amor de inscreva Deus. no canal. Pelo amor de Deus, habilite a notificação. Por favor. Já vamos direto, porque o programa já começa bombando. O Flamengo está na final da Libertadores da América. Ontem goleou o Grêmio por 5-0. E a gente vai propor aqui vários debates, projetar a final contra o River Plate. Mas vamos começar o programa. O que é isso aí, Alê? Pera aí. Vai dar certo ou não vai? Pra você ou pra Pra mim? abrir pra outra Tem que coisa. botar... O pessoal vai ver o... Tá Esquece aqui. que só uma Tem um coisa, negocinho como que eu tenho vai te 1 dar grau na aqui, boca. 7 aí, às vezes eu erro. Ninguém viu nada, cara. Cara, o Ale, ele pera aí. jogou aqui o negócio. Vai cair, vai cair. Dois já era. Vamos lá, uma manchete pra cada um. Que isso, Mauro? Pera, gente do Cara, céu. Deus podia fazer esse... Quase deu ruim. Deus podia dar esse presente para Olha, nós. eu já tô tomando bronca. Vamos. Eu ia chorar. Cara, Deus... Quase. Quase. Você ia virar um PVC no estalo de... A Ale Oliveira. Tá que nem treinador no Brasil, cara. Toda hora caindo. Tá balançando. Ale Oliveira. Fala, meu amor. Tô com saudade de você. Eu também tô. Sempre bom. Dá a sua manchete aí pra vitória do Flamengo ontem no Maraca, vai. Tem que misturar. Tem que misturar pra dar Brasil jogo? e Português. Tem que Portugal. misturar, cara. Eu tô falando uma coisa séria. Tem que misturar, não tá Aí dando é graça, sério. cara. Tem que pegar... Ah, Eu vou falar do subóbito, ok? Entendi. Como é que é o subóbito? Vou te explicar, tá bom? Tá bom. É por ordem de chegada. Você vai colocando as mas de carteirinhas... chegada no mundo ou na quadrinha? Mais ou menos por aí. Você tem colocando as carteirinhas, deu 6 carteirinhas, formou o primeiro time. Perfeito. Aí a sétima é o primeiro do segundo, e assim Isso. vai. Às vezes, dá uma zica lá. Quem chega mais cedo é quem dorme menos, que é mais velho. Não tem problema. Dá uma zica lá, e os 6 que ficaram num time são muito fortes. Tá. Ou estão vivos, como no caso do Subir. Se você tá vivo, você já é mais forte. Aí tem 6 vivos no time, tá ligado? Aí quando olha lá que você põe o colete, você olha pro time e o cara fala assim, pô, precisa misturar. É o que Eu acho que pra dar graça o bagulho, precisa misturar. No Pega Brasileirão, olha, com todo respeito ao River Plate. O Flamengo tá jogando mais que o River Plate, que é o grande time da década na América. É, porque o que Demais, aconteceu cara. contra a Grêmio Demais. e Inter na Libertadores, contra o Flamengo, é E se assustador, cara. Se pegasse o Boca atual, ia ser algo parecido. Se pegasse qualquer outro time brasileiro, algo parecido. E até o River, que é o grande time, trabalho longevo, é o atual campeão, ganhou em 15. Cara, o que o Flamengo... De novo, o que o Flamengo tá jogando, o Flamengo não joga desde 81 e 82, né? O Flamengo. E para mim, poucas equipes neste século jogaram e indo para trás também. Você E entrou com na detalhe, minha de manchete, Copa América. só- Não, só- é verdade, desculpa. Desculpa que era meu momento de brilhar. É. E aí você começa a falar, eu não é não que ele tenho... tão empolgado com o Flamengo. Eu não tenho vocabulário pra seguir. Então acabou segue. meu comentário. Tá, Obrigado. então eu vou passar pra Tainá Espinosa, a manchete. que Ah, domina já o fez. vernáculo e vai certamente trazer uma manchete interessante aqui pra vitória do Flamengo ontem 5-0. Como eu não sei se a manchete é para um jornal carioca seu jornal. ou para um jornal gaúcho, como eu já morei, eu sou gaúcha, já morei no Rio de Janeiro e agora moro em São Paulo, eu quero fazer uma coisa, Nacional. Nacional. gol da Alemanha. Gol da Alemanha. Cara, essa relação acho que muita gente fez ontem Tá pela camisa. Assim, e por ser um técnico europeu enfrentando um técnico Não, essa brasileiro, relação eu até não fiz, eu fiz a relação mais
do que se desenhou no jogo em determinado momento, assim, se necessário. Era um bando em campo contra um time organizado e com individualidades que estavam aparecendo demais. Era um Grêmio completamente desorganizado, depois de tomar principalmente o segundo gol. Sim. Acho que se perdeu ali, sentiu a pressão, a torcida foi junto com o time. Então, para mim, a minha sensação é de que dava para meter ali um 7-1 de boa. Né? Se bobear, eu até brinquei. Eu até brinquei, botei no Twitter, né? O 7-1 tá chegando. E aí a galera brincava, mas pelo menos a gente vai fazer os gremistas. O do agregado. O do agregado terminou 6-1. Exato. Eu acho que se a gente pegar os 180 minutos, né? A gente pode chegar até essa conclusão. Sido mais do Poderia ter sido. Pelo número de chances lá no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Então, acho que é isso que a gente vai discutir também. Na verdade, acho que o placar de ontem, ele foi o que foi o jogo, diferente do que foi o placar de Porto Alegre, que não foi o que foi o jogo. Então, primeiro tempo, principalmente, né? Sim. Mauro Betti, deixei a sua manchete por último. Hoje tem 5 do Flamengo. Hoje tem 5. Você sabe que eu não gosto da família Gol. Não, Gabigol, respeitando o Gabigol, para mim é o grande jogador no Brasil hoje. Mas assim, o Will Gol, o Flamengo Gol, o Cristiano Ronaldo Gol, o Messi Gol, eu acho, não é o caso. Rob Gol, enfim, todos da família Gol. Só que exatamente ontem, 79 anos do Pelé, praticamente 50 anos do milésimo gol do Pelé. O Pelé, que em 79, 10 anos depois do milésimo gol, jogou com a camisa do Flamengo, um amistoso contra o Atlético Mineiro, ao lado do Zico. Em homenagem ao maior artilheiro da história do Maracanã, com 334 gols, o Zico. Em homenagem aos 79 anos de Pelé. E até em homenagem à Vila Belmiro, com os garotos, meninos da Vila, como Gabigol, Gabriel Barbosa. E o próprio Diego, que entrou e não se imaginava que entrasse, e quase fez um 6-0, relembrando aquele 6-0 de 81 em cima do Botafogo, devolvendo de 72, quando aquele time com o Lico deu liga e daria tudo. Daria Carioca, daria Libertadores, daria Mundial em 82 o Brasileiro, justamente contra o Grêmio, aquele time maravilhoso de 80 e 82. Tudo isso fez uma partida histórica, maravilhosa, espetacular. A gente já tinha visto coisas maravilhosas do Flamengo, mas para um time que praticamente começou na Copa América, com um cara que chegou à Gávea e ao Brasil, como o Jorge Jesus, com mais 4 jogadores que chegaram e outros 4 que já desequilibravam desde janeiro, é impressionante o nível do futebol do Flamengo. Ainda não ganhou nada, claro, porque ainda não acabou nem o brasileiro, que deverá acabar flamenguista, e não acabou a grande, talvez uma das maiores decisões da história da Libertadores desde 60, que deverá ser Flamengo e... Que deverá ser, não, vai ser Flamengo e River Plate, deverá ser uma das maiores finais, por isso. Não tenha dúvida pelo nível. Mas o que o Flamengo fez, cara, já, se não ganhou ainda os títulos que deverá ganhar, pelo menos o brasileiro, no mínimo, já ganhou um lugar na história. Esse Flamengo já é histórico, e o que ele fez contra o Grêmio, que realmente, do segundo tempo, depois do segundo gol, desarvorou. Mas o primeiro tempo estava mais ou menos equilibrado e depois fez uma diferença absurda. Claro que o Kahneman teve uma partida horrorosa, não estava lá no quarto gol, não estava lá no quinto gol, todo mundo errou. Mas o que o Flamengo tem acertado é um negócio histórico espetacular. Mauro, a goleada de ontem arrepiou até a peruca do Mauro Betti, mandou aqui o Nelson Cara, pode arrepiar, de arrancar e fazer Luiz, assim. Ontem ainda. Você não estava aqui no programa, como tem acontecido até com alguma frequência. Por isso que é bom você até se apresentar para a nossa audiência do YouTube. Prazer, eu sou Luiz Felipe Freitas, /Zeca Camargo Aí Júnior, ontem a Tainá... Estou aqui de segunda a sexta, principalmente quando a Lê não está. De segunda a sexta... A Tainá segunda em março e sexta em outubro. Isso. A Tainá apresentou o programa brilhantemente, exceto em algum momento do programa, em que ela deixou o Piruquento deitar os cabelos, que não existem, inclusive que não os tem. Que era para dar uma manchete pro dia de hoje, do que tinha acontecido ontem. O que ia acontecer. Antecipar a manchete. E quais foram as manchetes? Aí o Piruquento cagou a estafeta e fez uma manchete neutra. Que foi? Deu a lógica. Que você poderia usar... Que você errou, inclusive. Que você pela poderia cabeça usar... e pelo talento do time. E aí que tá, você poderia usar na 0 hora, pegando um exemplo grande. Você errou. Porque deu a lógica, o tricampeão da América vai para mais uma final. Olha para aquela deu câmera... a lógica porque deu para hoje deve Não. Olha para a câmera 2 e fala... Eu errei. Eu peço desculpas, eu errei a minha manchete. Vai, por 3, favor. 2, 1, eu acertei minha manchete. Não, deu a lógica assim, galera. Aí, como era para falar assim quem ia ganhar, ela tava foi legal isso, hein? Foi péssimo o que ele fez. Aí o que eu fiz? Falei, jogo histórico. Também fugindo. Mas acertou. Mas deu certo. Não, e o Ricardinho meteu uma casa caiu. Que também faz sentido se fosse uma manchete no Boa. Cara, tem muita manchete aqui, tem muita gente participando. São mensagens que não param de chegar, então não consigo nem dar tempo de ler todo mundo. Onde estão os nossos técnicos retranqueiros? Pergunta o Lucas Gomes.
Diego Souza, a cara do Renato foi o melhor de ontem. Você sabe que ontem, Luizinho, a gente estava fazendo a Liga dos Campeões e eu comentei isso com o Mauro e com o VS, que me parece ser uma tendência do futebol mundial, eu acho. A gente querer voltar a ver jogos bem jogados, times que propõem o jogo. Porque em todo canto a gente está começando a ficar meio irritado quando um time não propõe o jogo, quando um time fica só esperando. E isso depois de um tempo em que a gente teve alguns times ganhando títulos, não propondo o jogo, só segurando, só esperando, só com um posicionamento legal. Que bom que a gente esteja com essa barra mais no alto, né? Eu acho assim, de querer ver mais jogo. Mas, na verdade, existem vários tipos, eu acho, de futebol. Existem várias formas de ganhar. Claro. Mas eu acho que a gente está tendo uma tendência, no momento, e é no futebol mundial. Eu acho que as pessoas estão preferindo que o Klopp ganhe do que o Mourinho ganhe. Sim, mas esse movimento... Se quiser jogar um jogo mais... eu vou chamar defensivo só para fazer um contraponto aqui, mas que seja como foi o Corinthians do primeiro semestre de 2017. Assim, do primeiro semestre, do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Não era um time... Não era um time defensivo. Tudo bem, mas não era dessa característica que você estava falando. Ele era mais para equilibrar. Mas aí tudo bem, a gente está falando, por exemplo, de um estilo... O Grêmio do Renato, ele não é um time defensivo e ele não é um time com a intensidade do Flamengo. Ele tem características diferentes, mas a gente tem aí... se a gente quer usar esse exemplo do Corinthians, tem que ser o Corinthians do Carille. O Corinthians... Acho que do próprio Tite, de 2011, campeão brasileiro. Não, sim. No 2015. O de 2015 mas aí é um belo time que joga. Isso, sim, mas é que tá também, gente. A qualidade técnica desse Flamengo. Claro. Você exigir que outras equipes joguem dessa maneira, com intensidade, algumas variantes táticas, a movimentação, a dinâmica, ok, mas exigir a mesma qualidade técnica. Eu acho que existe uma tentativa de um movimento para que isso aconteça no futebol brasileiro e a gente tem alguns exemplos. Mas aí eu acho que acabam esbarrando nisso que o Mauro falou. Você tem o Grêmio que tem essa ideia de jogo, você tem o Atlético Paranaense que tem essa ideia de jogo, e aí você vai mais para baixo da tabela, você tinha um Flamengo e um Botafogo que tinham essa ideia de jogo. O Fluminense e o Botafogo que tinham essa ideia de jogo. Mas como o treinador no Brasil, ele compra tempo com o resultado... Aí a ideia vai embora porque às vezes demora mais, porque esse é o caminho mais complicado. Acho que o Diniz, ele não abre mão, tipo assim, ele prefere perder do jeito dele. Não, mas foram mandados embora. Ele e o Barroco foram mandados embora. Mas que bom que ele não abriu mão da convicção, porque tem muito técnico que abre mão por conta do resultado e depois a gente não vê. Mas aí é difícil a gente criticar o cara, né? Porque, na verdade, ele tá abrindo mão, não sei se da convicção, mas ele tá abrindo mão de não ficar desempregado. Ele quer emprego, ele quer receber, ele quer ter trabalho. Tô falando pro futebol que a gente gostaria de ver, nesse caso é ruim. Porque desempregado o cara não pode colocar a filosofia dele. Mas eu tô falando, existe esse movimento. É que se você não tem o material, a ideia se perde e você vai acabar sendo mandado embora. Mas eu também acho que aí, eu concordo que você precisa ter material, tá? Sim. Mas, assim, a verdade é que esse Grêmio que ganhou nos últimos anos, que grande material tinha. Então, tecnicamente... E tinha uma ideia de jogo. E legal, e ontem foi ultrapassado por um Botafogo e Fluminense dos exemplos que eu dei, né? Eu acho que sim, o Grêmio tinha mais qualidade. O Grêmio foi encontrando essa qualidade a partir do momento em que se organizou. Mas, de fato, eu acho que as coisas estão relacionadas. Você é organizado, você tem mais capacidade de mostrar sua qualidade. E se você tem mais qualidade, talvez seja até mais fácil, e qualidade também no entendimento do jogo, de você... Mas a gente está falando de 2, 3 peças. O que é legal, que a gente tem visto aqui mesmo com a gente, na Champions League, pegando exemplos do Red Bull, Salzburgo, Slavia Praga, Genk, é que já se imaginava isso e a gente está vendo. Equipes de menor investimento, equipes médias, pequenas, estão querendo jogar mais futebol no sentido ofensivo. Isso é um exemplo maravilhoso que vem da Europa, que a gente pode tentar ter no Brasil, desde que a gente tenha um mínimo de paciência, com as equipes e com os treinadores. Olha o trabalho que o Renato faz, olha o trabalho que o Galhardo faz no River Plate. Mas o Jorge Jesus chegou por mérito dele, pelo imenso time que tem o Flamengo, pelo tamanho do Flamengo. Mas, cara, se você deixar equipes medianas com trabalhos mais longevos, confiando no treinador, e não demitindo um treinador que pede por 5-0 num jogo, a gente vai conseguir coisas melhores. Não, e confiando na ideia. Você confia na ideia. Você contratou um Fernando Diniz, treinadores que têm esse verdadeiro falso já, hein? Você confia naquela ideia. Então, se você confia naquela ideia, aposta nisso. Na Europa acontece isso. Agora, não precisa ir muito longe não, ô Mauro. Eu tenho sérias dúvidas se depois da eliminação do Flamengo na Copa do Brasil,
Se nos pênaltis podia acontecer, cai pro Emelec, eu não sei como estaria a situação do Jorge Jesus. Não teria Eu acho que ia ganhar o brasileiro mesmo assim. Eu não sei como Mas é que assim, estaria. aquela conexão instantânea aqui facilitou. Bom, mas aí... Certamente não existe. Mas daí a gente tá falando de uma conexão com o torcedor. Essa é meio inevitável. Não, até a confiança do cara do próprio jogador no técnico também, às vezes. E a confiança do dirigente, não existe. Existe o seguinte, ele joga na imprensa ou ele ouve a torcida, o que vem de lá ele faz. Então, se o time é eliminado da Copa do Brasil, eliminado da Libertadores, e era muito provável, possível que isso acontecesse nos pênaltis, pode acontecer. Claro. Aí a gente não sabe como é que estaria, que estágio que estaria o trabalho, se estaria o trabalho. Vamos para as frases, a gente separou várias frases do verdadeiro ou falso para a gente tentar abordar basicamente todos os temas da decisão de ontem da semifinal e também já projetar a final mais para frente. Vamos lá, primeira frase aqui para análise de Tainá Espinosa, Mauro Betting, Ale Oliveira, e você pode responder aqui no nosso chat do YouTube também, verdadeiro ou falso, para essa primeira frase que é: placar agregado mostra a diferença de Grêmio e Flamengo. Eu vou começar com Mauro Betting. É falso, não é uma diferença de 6-1. Na eliminatória foi? Na eliminatória foi, mas a eliminatória é uma coisa. A gente pega, inclusive, em grandes duelos nacionais em Libertadores, se você pegar, algumas vezes passou o time que foi mais competitivo naquele mata-mata, mas não foi melhor, ou não era melhor. É aquela coisa entre pontos corridos e mata-mata. A diferença do Flamengo hoje para o Grêmio, para o São Santos, para o Palmeiras, para pegar os times melhores hoje no Brasil, é quase essa. Mas eu não posso dizer que seja de 5 gols, digamos assim, seria uma goleada, né? Mas é quase essa. Se você pensar o confronto direto com o Palmeiras, que deve ser o vice-campeão, poderá vir a ser, e é o atual campeão brasileiro, foi 3-0 e poderia ter sido mais no Maracanã. Embora tivesse condições especiais, o Palmeiras tinha acabado de ser eliminado para o próprio Grêmio, enfim, ok. Mas assim, é quase essa. Quase essa. Então, para mim é falso, mas se for verdadeiro, não é nenhum absurdo. Então, vamos ver o que a Tainá responde, se é verdadeiro ou se é falso. Para mim é muito verdadeiro, porque para mim a diferença individual das duas equipes, ela é gigantesca. Todos os mata-matas que a gente fez aqui, todo jogador contra jogador, individualmente, podia ter um Cebolinha do lado do Grêmio vencendo. Eu acho que quem sabe o Maicon. Eu ia falar os zagueiros e o Mateuzinho. Por exemplo, você colocar uma disputa ali, Mateuzinho e Arão. Mas a temporada do Kahneman não é boa. A atuação ontem do Kahneman foi catastrófica. Aquele carrinho que ele deu, começo... o pior foi o carrinho, porque assim, o carrinho que ele dá naquela bola ali, porque ele matou o Jeromel estava acompanhando o Bruno Henrique. Se ele pelo menos deixa a bola passar, mas tenta fazer uma sombra, ele matou, porque o Jeromel teve que sair, o rebote o cara estava sozinho. Mas comecinho de jogo... Mas eu acho que foi precipitado, assim, não vou condenar pelo carrinho, mas... Não, comecinho de jogo seja amarela. No quarto gol ele falha, porque no quarto gol ele larga. Mas ligou do Jeromel, sim, mas ele larga. E no quinto gol, o time já está largado. Mas não dá para um jogador como o Kahneman... E qualquer jogador... E lá no jogo da ida, ele também. Ele sai da área, vai caçando quando vê o cara que tá o Bruno Henrique tá... Aliás, no quarto gol, ele não só larga, ele meio que empurra, até para dar mais impulsão para o Pablo Mari, que é impressionante. E no quinto gol, cara, ele parece a gente no subóbito. Ele nem vai. Ele deixa o Rodrigo Caio escapar, cara. Eu acho que, assim, antes do jogo, agora é muito fácil, mas antes do jogo, você pode discutir, além do Cebolinha, os dois zagueiros e o Mateuzinho. Eu acho que você pode discutir. Tem gente que prefere um, outro prefere o outro. Mas o Mateuzinho em relação ao Gerson? Eu acho que é o Arão, eu colocaria. Gerson o Arão jogou demais de novo. De novo, tá jogando muito. É que eu gosto muito do Mateuzinho, mas enfim. Também. Mateuzinho e Arão, acho que tem discussão. A Tainá falou verdadeiro. A Tainá falou verdadeiro, muito verdadeiro. Pra mim, muito verdadeiro. Então vamos botar o verdinho aí com até porque, assim, além disso, além de na maioria os jogadores serem melhores, os laterais são absurdamente melhores. Mas, o Rafinha do jeito que estava ontem. Não tem comparação. O goleiro é absurdamente melhor. Essas três então, posições. assim, tem peças que são... muita diferença. O gap é enorme. O duro é isso, às vezes com o goleiro contestado. O Paulo Vitor fez a defesa no tiro do Diego. Talvez a maior defesa da carreira dele. Mas agora? Sim, era pra ser o 6-0. Mas era pra ser 6. E o primeiro gol, ele, tudo bem, cara a cara, mas você atrapalhou. Eu acho que ele falhou. Falhou feio. Não, o Paulo Vitor é um goleiro fraco. Não dá pra ser titular. Pra mim ele foi decisivo. É um goleiro... Não dá pra ser... Não, parecia o outro, né? Sim, é. Exato. Enfim. Eu passo o pano mesmo, Xará. Exatamente. Não, eu até vi gente falando assim, imagina se fosse o Marcelo Groi. Porque assim, o primeiro gol ele determina muita coisa, porque é um lance que a bola vem em cima dele. E ele cara a cara, mas em cima dele. O segundo também é uma porrada, mas é em cima dele, pra mim.
O Ale, vamos lá, você não respondeu ainda. Placar agregado, foi 6-1 no placar agregado, para quem não sabe. Mostra a diferença de Grêmio e Flamengo. Não, tem gente que não sabe. Importante destacar. Eu acho que é falso também. Eu acho que é... Ontem até eu falei uma das coisas daquelas que eu não concordo. Olha. Que eu falei assim... O bingo do Alê. Coisas que eu não concordo. Já marcamos. Acho que teve uma vez aqui O bingo do Alê? Num outro momento, mas agora não. Mas enfim, eu falei aqui, uma das coisas que eu não concordo é que se trocasse os dois laterais e o goleiro, o Grêmio era favorito. Você falou ontem, inclusive. Eu falei. E que é muito discutível e tal, mas é que eu acho que você traz 3 jogadores muito importantes pra cá e joga 3 bombas pra lá. Joga 3 bombas pra lá. Mas, cara, eu gosto do time do Grêmio. Tirando essas 3 posições, eu gosto do time do Grêmio. Se fosse o Léo Gomes na lateral, comprometeria menos? Porque assim, o Paulo Miranda, beleza, assim, também... Porque assim, pro jogo de ontem... Também não, é verdade. Pro jogo de ontem, porque eu tenho uma visão talvez diferente de muitos do que foi o jogo ontem. O primeiro tempo... Pra mim foi o primeiro tempo equilibrado. O Grêmio teve a sua chance, o Flamengo foi um pouquinho melhor, mas foi o primeiro tempo jogado. O segundo tempo do primeiro jogo também. Mas pra mim o primeiro tempo do segundo jogo foi o tempo mais equilibrado. Verdade. Dos Pelos 4 180 minutos, 6-1 de agregado é absolutamente justo. Exatamente. Aí vai no segundo tempo, você toma um gol rápido, um pênalti que eu não daria. Um pênalti que não foi. Mas, pô, eu não entendi porque depois de toda a demora e o cara analisando o VAR, o cara tentando encontrar elementos pra dar, eu não daria. Vendo as imagens que eu vi por todos os anos. Eu acho que ele desconsiderou o VAR, né? Não, o VAR sempre checa. Não, o VAR checa. Mas eu acho que ele não levou em consideração. Tu acha que o VAR pode ser chamado? E ele disse, não vou. Não vou. Ou depende do VAR. Não, eu tenho essa convicção. Que o VAR falou, não foi pênalti. Ele falou, eu tô no lance, o lance é meu. Eu acho que a gente pode até pelo depois a Conmebol costuma liberar divulgar, né? Vamos ver. E assim, aí você toma o terceiro gol, acabou. Eu tava pensando assim, cara, se eu sou o Renato, eu faço o quê? Você não tem jeito, você precisa fazer 3 gols. Mas, pô, se você sair, você matou por 4, 5, e assim, o Grêmio não conseguiu nem sair, nem se defender. É que a reação... Tava destruído. A reação natural, aí depois do segundo tempo, a coisa quando você faz um, ou pelo menos quando você faz 2, é o time fazer o seguinte, vem pra cá, deixa a bola com quem tá perdendo o jogo, né? Mas não é o Flamengo, não é assim. Flamengo, quando o cara vai dar a saída, os caras já estão no... Essa é a diferença, né? Então, assim, agora eu tô curioso, porque Mauro e Alê responderam com falso, tá? Placar agregado mostra a diferença de Grêmio e Flamengo? Falso. Vocês estão falando num contexto amplo do que são as duas equipes. Agora, no contexto do confronto verdadeiro... Dá para dizer que é justo, sim. Até poderia ter sido uma... Agora, para mim, um critério também subjetivo, mais próximo do objetivo. Para mim, o Grêmio teve 3 chances ontem, o Flamengo teve 11. Eu não lembro agora meu critério de chances de gol. Mas a primeira foi do Grêmio ontem. A primeira chance legal foi do Grêmio, o Cebolinha pra cima do Rafinha, o Maicon pegando torto lá e o Diego fazendo boa defesa. Nem pegando, né? O Felipe Luiz, na verdade, Eu acho que teve 2 tempos de soberania absoluta e absurda do Flamengo. O primeiro tempo em Porto Alegre e o segundo tempo ontem no Maracanã. E 2 tempos equilibrados. E 2 tempos equilibrados. Isso, eu acho que é isso. Foi se a gente dividir 4 tempos, foi um jogo, um chocolate e um jogo... Entendeu? Se a gente juntar os então, mas mesmo nos dois tempos equilibrados, o Flamengo foi superior. Na minha análise do que foi o segundo tempo lá na Arena, mas ganhou o primeiro tempo no Maracanã. Mas ganhou de 1-0, de 2-1. No boxe, na Nobre Horte. Sim, não, entendi, mas... Conhece a Nobre? Lógico, já narrei muito boxe na minha vida. Ai, meu Deus. Muita luta de boxe. Ganhou por pontos, e os outros foram nocaute. Mesmo assim, tava 2-1. Foi 2-1 nos 2 tempos equilibrados, foi 2-1 pro Flamengo. Sim. Então, assim, mesmo no equilíbrio, o Flamengo foi melhor. É só um lambo-lambo dando foco. Ó, vamos lá, eu quero escutar o Jesus, porque... Cara, vai na Record, irmão. Vai na Record. Desde a classificação das 2 equipes até a semifinal, todo mundo falou, o melhor futebol do Brasil pra cá, o melhor futebol do Brasil pra lá, times aqui, Renato Gaúcho ali, Jorge Jesus acolá. E tem que saber ganhar e também tem que saber perder. Eu gostei das entrevistas ontem, e eu quero mostrar aqui o que falou o Jesus sobre o time do Grêmio. E, assim, poderia ter falado muitas coisas, mas falou isso aqui. Não quero ser eu o dono da verdade. Cada pessoa e cada treinador tem a sua opinião. Eu transmiti a minha opinião em função do resultado naquela altura do Flamengo estar em primeiro lugar no campeonato
e não mais que isso. Mas não é o facto de hoje termos ganho 5-0 ao Grêmio que eu vou mudar a minha opinião e também não vou mudar a minha opinião em relação à equipa do Grêmio. É uma equipa com muita qualidade, é uma equipa que tem qualidade para estar a disputar os primeiros lugares do campeonato do Brasileirão e pronto, e agora esperar pela final. Bom, tá aí, né? Muito respeito do Jorge Jesus em relação ao time do Grêmio e a frase que a gente coloca aqui para debate de todo mundo, também para você responder aqui na live, verdadeiro ou falso, é a seguinte frase. Renato Gaúcho é ótimo, mas Jesus mostrou que está em outra prateleira. Tainá Espinosa, abre aí, vai. Ontem a gente fez aqui uma brincadeira das cartinhas, comparando o Renato e Jesus. Como eu estava apresentando, eu não estava dando notas. Mas nas notas aqui, tava... Ali é Você tava, Ricardinho, né, deu Ale? empate Ricardinho técnico. tava. Deu empate técnico. Ah, é? Mas nas substituições, os meninos deram mais pontos. O que tá acontecendo, Ale? Não, é lá atrás, ali. Você tá, é o cenário, cara. tá. Não é ninguém, não. Tu Pode é botar burro, pra hein? O Ale tá aqui Tainá. viajando. Pode falar do Guipa. Na Massaquete Nas tem um pedacinho substituições, assim. eles deram uma pontuação maior pro Renato e não pro Jorge Jesus. Nas substituições, Nas tá. substituições. E substituição, pra mim, envolve leitura de jogo. E se tem uma coisa que eu acho que o Renato dá uma falhada, é em leitura de jogo, é em substituições. A substituição do Renato, sempre que ele precisa vencer a partida, tava lá perdendo de 3-0, ele resolveu empilhar atacante. Aí ele começa a colocar todo mundo. É a única forma que você tem de conseguir vencer uma partida? É empilhando atacantes? Não. Tem vezes que pode ser, ok, mas não é a única forma. Você tem N formas de conseguir voltar a ter o domínio da partida. Então, eu acho que nisso ele várias vezes peca. Acho que tem uma questão com o Renato que é a questão da teimosia. Acho que ele muitas vezes fica insistindo muito numa mesma peça. E ele tá fazendo isso com o André, que ontem foi titular. Ele fez isso com o Rômulo, que foi titular na eliminação para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Então, acho que tem a teimosia que entra um pouquinho na questão do Renato. E, para mim, tem um pouco do Renato achar que ele precisa ser a estrela Da companhia. da classificação ou do título. E aí, se o André ontem vai bem e faz gol, o Renato ia ser a estrela, não ia ser o André, porque era o Renato que estava apostando no André. Como não foi, acho que ele precisa também receber a culpa quando as coisas não dão certo. Eu acho que o Renato é um muito bom técnico, mas o Jesus eu acho que está em outra prateleira, é verdadeiro. Então é verdadeiro. Você, pelo que eu entendi, então, você poderia até trocar o ótimo por algo... Não. O ótimo tá ok? Não, o ótimo pra mim tá ok. Ah, então beleza, É que eu tá acho bom. que ele ainda tem coisas a melhorar, tem coisas a evoluir. Por exemplo, a humildade de reconhecer quando ele erra. Tem uma Ele não coi- tem. tem um Ele vai traço- pra entrevista e ele não reconhece em momento nenhum que ele erra. Tem um traço que reforça um pouco isso que a Tainá está falando, que é o fato dele toda hora, mas toda hora, falar que o elenco do Flamengo é maravilhoso e é mesmo, e que o dele não tenha nem de perto o mesmo investimento, e eles chegaram E é mesmo? no mesmo lugar, que agora não chegaram mais. Tipo, querendo dizer o seguinte, então se é assim, a diferença sou eu. Claro. Ele está falando isso? Ou você tem dúvida disso? Não deixa de ser verdade também. Não, eu acho que não Porque eu deixa de acho ser que você verdade, tem mas ele você gosta tem de outro- pontuar isso. Tudo bem, eu entendo o que vocês estão dizendo da questão da personalidade dele assumir Você é ou um- querer esse holofote. você é um- Mas isso também porque muitas vezes as pessoas não dão crédito, Não. talvez que seja necessário, porque quantos elencos Não. hoje na América... Gente, na Luiz, América Luiz, tem quem melhor é muito que nos Grêmio. últimos anos os títulos do Grêmio não deu crédito ao Renato? Não. Não, muita O maior gente falou, crédito é o Renato. é o resquício, ainda tem muita coisa do Roger, começou com o Eu ia Roger. falar de São você. pouquíssimas Eu tô pessoas. torto. Eu, no caso, não. Você é. Não, você é tudo. Olha lá. Ó. Eu tô um torto. pouco torta hoje. Eu tô também. meio cadáver, isso eu tô vendo, que eu tô meio falecido. É pra cá que eu tenho que girar. ó. Subóbito, né? Não, pro outro lado ali é Ou isso. pré-óbito, tá Aí, eu vou falar do Mauro, tá bom? Que é um cara acima do bem e do mal. Não Do em termos Mauro? de- Bem do Mauro? É esse Mauro, né? Porque o outro coisa. vendo? E aí, Vai. do Mauro. O Mauro é a nossa grande referência como jornalista esportivo. Sim. Então, perdido. Grande referência. Eu poderia fazer vários elogios aqui, mas vou só... Não, segue o jogo e eu agradeço. Você Segue o ouviu jogo o na Mauro outra, falar professor. quantas vezes que ele é a grande referência do jornalismo esportivo? Quantas vezes você ouviu Nenhuma falar? vez. Nenhuma vez. É isso que eu tô falando. Tá. Nenhuma vez. O Mauro é o pica dos pica. Ele é o cara, não vou falar que é o mais humilde que eu conheço, porque eu tenho a honra e a Cláudio felicidade de conhecer o Zico, É verdade. entendeu? Que é mais humilde que o mundo. Então, Cláudio assim, Zaidan também, nosso companheiro. eu acho que
toda hora você ficar falando que você é o cara responsável, que o time não é bem mais ou menos, mas eu sou, graças a mim, o time... Eu não acho que é legal isso aí não, cara. Você acha? Não, eu não me incomodo. Eu não me incomodo. Eu acho que é uma Assim, coisa o cara meio tem um assim. discurso confiante, barra, às vezes um pouquinho arrogante, eu não me incomodo. É que pra mim são coisas bem diferentes. Ter um discurso confiante, eu acho muito legal. Eu também acho. Você acreditar no seu trabalho, você saber que você é um cara importante para aquele trabalho, e tudo isso ele é. O problema é que ele gosta de arrotar que ele é esse cara. E toda hora você falar isso, eu acho que não é interessante nem pros jogadores. Não, tudo bem. Aí pode ser. Até porque faz parte do pros jogadores personagem. isso é legal. E outra Eu coisa, entendo, porque o pra mim é o Renato, seguinte, o cara pode andar no limite. A partir do momento que começa a atrapalhar o próprio trabalho dele, aí ele tá sendo burro. Posso pegar um exemplo? Burro ou pouco inteligente. Não sei se trabalho Mas é uma atrapalha o estratégia. Então, Por é isso que eu exemplo, quero dizer. pegando outro exemplo de treinador grande, famoso José Mourinho. Quando ele fala que ele é o The Special One, ele acredita. Mas quando ele fala o The Special One e quando ele, às vezes, coloca meu time, meu jogador, é uma maneira que ele cria para blindar o próprio elenco e chamar a atenção, para que ele também gosta. Mas, às vezes, é uma estratégia de trabalho. exemplo, Mas, às vezes, extrapola, tá? Não, Às vezes isso. extrapola. Eu acho que o que o Renato fez agora foi uma estratégia. Tudo que ele disse, eu acho que era uma estratégia. O problema é o histórico. E mesmo o Mourinho, e tomara que não aconteça com o Renato, porque além de ser um cara competente, é uma figura importante, muito importante para o futebol. Muito. O Mourinho, ele exagerou na dose. Sim. E assim, tá pagando por isso agora. sem que o trabalho acompanhasse esse exagero. O trabalho dele meio que parou e ele continuou achando sim, que... é. Mas- Aí o que acontece? Isso eu vou te falar, é uma informação. Eu sei que o pessoal não gosta muito que eu dê informação, mas eu vou dar. O Manchester melhorou só porque o Mourinho saiu. Isso Naquele é uma momento, sim. informação. Podia ter entrado o roupeiro lá. Tá. O Manchester ia melhor. Ninguém aguentava mais. Então. E assim, o Renato, é evidente que ele tem um crédito monstruoso. Pelo menos para mim, como Também. avaliador de futebol. Não sei se a torcida hoje está brava com ele. Mas, eu vou dar um exemplo aqui. Depois responde aqui o Você sabe que é... Qual que é a pergunta? Renato Gaúcho é sabendo ótimo. ler, Não, ele mas é você uma pode barbada. construir a sua linha de Falso. raciocínio. É falso. Depois eu falso? explico por quê. Tá bom. Você sabe que o Osmar Loss tem mais conhecimento de jogo, de futebol, de treino, de tática do que o Carille? Eu não... Eu sei disso. É verdade isso. Sabe como que o Osmar Muita gente chegou acha lá isso. no profissional? Com um discurso, não é exatamente esse, mas mais para esse. E os jogadores, os líderes do Corinthians foram lá falar com ele. Dá uma segurada. Professor, acho que vamos tentar ver de... Não, mas então... Não vai. Não vai. E vai tá, só mas- rapidinho ainda o Mourinho. O Mourinho, por exemplo, no Real Madrid, na Inter, que teve sucesso, pode não ter tido tanto sucesso ainda no Madrid, por méritos do Barcelona, ele fazia isso, os jogadores sacavam isso, e mesmo alguns que tiveram problemas, como o Kaká, sabiam, a porta realmente era aberta e ele meio que escancarava, ó, gente, às vezes eu faço isso para dar uma blindada, ok. Mas quando não vem o resultado, esse tipo de relacionamento cria um desgaste maior. Exatamente. Aí você foi no ponto central da questão, Mauro. Porque se Eu não acho que é só quando não tem o resultado. Não, mas é porque assim, Depende do cara se também. ele tivesse o resultado ontem, necessário para passar a final, esse discurso e toda essa construção de um personagem que pode ser real, pode ser para blindar, pode ser para motivar, pode ser para qualquer coisa, teria valido a pena e teria funcionado. Não, mas o que eu tô dizendo, eu não tô falando desse discurso especificamente de o Flamengo tem muito dinheiro, pipipi, popopó, tudo que ele fez nessa vez, tá? Eu tô dizendo o discurso dele dos Padrão. 3 anos que ele tá no Grêmio, de que ele faz os caras, ele isso. recupera os caras. isso. Por que ele aposta no André? Porque ele aposta que ele vai conseguir recuperar o André. Então, mas Por que ele- ele aposta no Rômulo? Porque ele acha que ele vai conseguir Mas recuperar quantos esses jogadores caras. esse Renato e o time do Grêmio não recuperaram? Mas, ok, ele recuperou. Só que ele não pode achar que ele é mágico. Aí, além- Não, mas não é mais assim, mas ele também tem uma escassez de recursos. Não, mas tem uma coisa... Não, só um pouquinho. O André não é Ontem uma tinha questão de Tardelli. recurso. Você tinha o Tardelli no banco. E digo mais, que jogou hein? o primeiro jogo. E digo que mais. jogou, bem. que jogou o primeiro... Só correu pra trás, não Que conseguiu seja, jogar pelo uma menos ele coisa. correu. Qualquer ser Pelo menos ele jogou mais correu. do que o André. O André nem isso. E outra coisa, tem uma coisa também, que é bom a gente destacar. O Renato, ele meio que conserta tudo no vestiário, porque ele é muito esperto no bom sentido. E é o Renato no Grêmio. Ele né, é, que ele é, outra ele coisa é, também, os né? cara Pro bem e pro mal. gostam de ter o Renato. Os caras gostam de ter o Renato. O Renato é um cara divertido, é um cara leve. É um é um preparo cara- mesmo, o blinda. É um deles, praticamente, só que é o líder, tá bom? Agora, tem alguns jogadores de algumas... Tudo bem que o Grêmio não tem o dinheiro que outros clubes têm. Sim. Mas em algumas posições, ele poderia olhar e falar assim, pô, esse cara me ajudou.
Esse cara é gente boa demais. Esse cara é um parceirão, mas eu preciso de um jogador para essa posição. Isso. Ele poderia ter feito essa avaliação e ter... Continuar com o Léo Moura na temporada não faz nenhum sentido. Por exemplo, entendeu? Agora, ele vai tirar o Léo Moura, sabe? Mas assim, você acha que o Grêmio não tem dinheiro para contratar um lateral? Tem dinheiro, cara. Mauro Betti. Renato Gaúcho é ótimo, mas Jesus mostrou que está em outra prateleira. Falso. Falso. Até por conta daquilo que a gente fez nas cartinhas de ontem, muito bem apresentadas, mais uma vez pela Tainá, muito melhor do que o apresentador atual. Não quero ser deselegante, mas já sendo deselegante, etc e tal. Tô tomando porrada de tudo quanto você merece, que é isso. Merece a porrada, não. Assim, pra mim não, são da mesma prateleira, eu ainda prefiro um pouquinho o Renato, mas é inegável o espetacular trabalho do Jorge Jesus, mostrando que assim como o Ondino Vieira, quando chegou ao Brasil do Uruguai em 1938, de fato chegou da Argentina, do River Plate, assim como o Freitas Solis, quando chegou a Gávea em 53, Firpo Nunes, principalmente quando chegou ao Palmeiras em 65, Bela Gutmann ao São Paulo em 57, estrangeiros quando chegam ao Brasil ou qualquer outro lugar, e está falando aqui um bisneto de estrangeiros que veio ao Brasil, sou todo de origem mezzo-alemã, mezzo-italiana, que, cara, quanto mais, ainda mais neste mundo meio terraplanista e que você tem acesso à informação, quanto mais gente vier de vários lugares, melhor para todo mundo na teoria e na prática. É um baita treinador, um trabalho maravilhoso desse time estupendo que é o Flamengo, que para mim seria quase que parecido a mesma coisa se o Renato também estivesse no Flamengo. Boa. Vamos para a próxima frase. O bicho segue pegando. Só deixa eu falar uma coisinha. Fala, eu acho que o Flamengo seria quase o mesmo, tendo o Renato, e eu não acho que o Jesus... Aí pode até contar contra o que eu tinha votado ali, mas eu não acho que o Jesus conseguiria fazer no Grêmio o que o Renato conseguiu. Concordo. Então, pela história que ele tem, pela boleiragem. Claro. Ó, a frase agora é a seguinte, essa daqui é para pegar os caras e os corneteiros de plantão. Sim, esse Flamengo de Jorge Jesus jogaria qualquer competição do mundo. E aí, gente, jogaria não é, pô... jogaria, todo mundo jogaria, né? Ser campeão. Pô, o Ibis também. Vou lá e entro, jogo. Não, é jogar e competir. Mauro Betti. Sim! Momento... Você trocaria a Ferrari por um Lada? Sim! Não é a Ferrari pelo Lada. Mas eu queria trocaria o Lada pela Ferrari. Eu queria que vocês me usassem um pouco mais o jogaria. Ó, respeita a foi o que eu falei. Não é entrar e participar da competição e ser um saco de pancadas. É entrar e competir. Ficar tipo e entre competir, cinco. não necessariamente ganhar todas as competições, exemplo, mas conseguir competir com alguns dos melhores times das melhores ligas. Liga inglesa, Liga espanhola, Liga alemã, até Champions League. O Slavia Praga não está sendo um saco de pancadas, mas vai ficar em quarto no grupo dele. Mas está competindo. Vai ficar em quarto. Mas tá no grupo de 4 vai ficar em quarto. Mas no grupo que tem Borussia Dortmund, Internacional e Barcelona. É isso que você está sugerindo? Eu acho que, por exemplo... Não, por exemplo, não. Você é o perguntador, irmão. Não, você tem que perguntar e eu tenho que responder. Você quer que eu acho que o Flamengo é mais forte do que o Slavia Praga, tá? E o Slavia Praga está competindo, e repito, competindo e quase... Assustando. Ou praticamente de igual para igual. O Flamengo... Com menos recurso, porque se perdeu de 2-1 pro Barcelona ontem, quase fez um gol no final, empatou com a Inter tomando um gol na última bola do jogo, contra o Borussia Dortmund, tomou 2 gols em contra-ataque, martelou o gol do Borussia, então assim, poderia ter vencido os 3 jogos. Contra o campeão e líder da Espanha, contra o vice-líder da Itália, contra um ótimo time alemão e competindo. O Flamengo, para mim, aí pegando o campeonato nacional, né? Qualquer liga... vai ser campeão, não sei. Algumas da Europa seria, de outros lugares também, do Brasil como deverá ser. Seria campeão argentino. Eu vou dar um exemplo aqui. Pode aqui. até perder a final para o River. Paris Saint-Germain, Real Madrid, Galatasaray e Flamengo. Classifica? Paris Saint-Germain, não classifica. Tá. City, Shakhtar, Atalanta... Classifica. Eu acho que não classifica. Real Madrid hoje... Qual outro time? Shakhtar e City. Não, e tem mais. Atalanta e tem o... O Flamengo. Classifica. No lugar do Shakhtar? Classifica. O Flamengo tem mais peças de qualidade do que o Shakhtar. Eu acho que não. acho que sim. Liverpool, Napoli. Esse aí é mais difícil. Não, mas compete. Mas de repente, dezembro pode ganhar gente. Mas compete. Eu acho que compete. Não, perguntei se classifica. Eu não acho que não classifica. Aqui eu acho que talvez classifique, né? Zenit, Benfica, Lyon e Red Bull. Ah, não. Bobear líder. Tá. Aqui classifica. É porque tem o do Valência... Bayern e Tottenham. Não. Mas tem um grupo que é... Juventus e Atlético. Não. Mas não assim... Cara. Barcelona e Inter e Borussia. Mas é o seguinte, o Flamengo tem jogo, como há muito não tem um clube brasileiro. Chelsea, Ajax e Valência. Classifica. Eu acho que não sei. Tem um negócio que eu acho que a gente precisa contar nessa hora aí, Liga que dos é... Campeões.
Que é o Gabigol, que não conseguiu jogar. Mas na aí Europa. vai jogar com os... o Pablo Mari, que não conseguiu jogar bem mas na Europa. Mas Tudo esse bem, Gabriel... Mas é esse time do Flamengo. Só que o Gabigol Tudo não bem, conseguiu... é esse time, mas é que os jogadores, eles continuam sendo de uma repente- pessoa. Não, eu sei. Não, mas eu quero dizer o seguinte, o Gabigol não jogou no time da Inter, que não tinha o Bruno Nem no Henrique, Benfica. que não tinha... Não, Então, eu quero dizer o seguinte, eu não mas sei, os às vezes, é porque a gente fala às vezes da relação pessoal, a coisa não conectou, outra coisa é ele... Nós estamos falando desse time aqui, o jogar na Europa e ter batido e voltado envolve muita coisa. Claro. Envolve... Óbvio. O que a gente está falando é o seguinte, não é Inclusive, tirar maturidade, o clube daqui a pouco de o Gabigol vai sozinho Então, e explode agora. Não é tirar o Porque clube de tá mais regatas do maduro. Flamengo do Rio de Janeiro e levar o clube para... É o Flamengo sair daqui, pegar um avião e jogar lá. Tá entendendo? Eu digo assim, a vida dele não muda nada, só muda onde ele vai fazer o jogo. Para efeito de comparação. Só porque se o cara viver na Europa influencia, o cara já não está se adaptando ao frio, à comida, os cambal, os cacete A4. Tem vários fatores que podem influenciar do cara se dar bem ou se dar mal na Europa. Aqui não vai mudar nada, só vai mudar a competição que ele vai jogar. Vai pegar um voo de 2 horas, vai pegar um voo de 10. Pode ter sido também a única coisa que mudou daqui a pouco para ele. Ele na tá hora mais que ele não se maduro, ele adaptou, tá não sei. melhor. E, aliás, Inter e Benfica estão provavelmente melhores do que estavam. Mas tem uma coisa também. Embora hoje tem Lukaku e Lautaro na Inter. Tem uma, Pois coisa, é. tem uma coisa também. O Gabigol hoje, ele tá maior, mais inchado, fisicamente. mais... Forte. É, tô Confiante falando- também? Não, tá. tô falando, se ele chegou num tamanho para Inter e depois pro Benfica, e hoje ele tá maior. E tá maior Se lá voltar mesmo. para a Europa, vai voltar como artilheiro Então, mas eu acho em que- 2 brasileiros seguidos, campeão Mas de não é essa a Mas questão eu acho que para ele foi mim. bem Não é, também. a questão que eu tô querendo Eu abordar também não é, acho que ele foi bem. não é essa daí. Eu tô querendo falar o seguinte. Se ele, que o problema dele foi de cabeça, não foi do pé. Também. Se ele, naquele momento, ele achava que ele não podia ser banco, que ele não podia Agora ser... muito menos. Essa é uma questão que precisa saber, entendeu? Agora, A maturidade dele para... Se ele continuar com essa Exatamente. mudança, Em tese, aí agora realmente muito vai dar menos. certo. Olha, Mas responde bola aí. ele tem. Sim, esse Flamengo de Jorge Jesus jogaria qualquer competição do mundo. Competiria também nessas competições. Acho que brigar por título nas principais, não. Quais não? Eu estava League, fazendo não? a referência da Liga dos Campeões. Tá, mas Premier League Não, não? Premier League não. La Liga, Não, Italiano, Bundesliga. Não. não. Eu acho que sim, na Bundesliga sim. O líder pro do campeonato Bayern. é o Borussia Mönchengladbach nesse momento, porque os times estão passando. Eu acho que na Bundesliga brigaria. Campeonato francês, não porque o PSG não No título... Italiano, o Ailton ainda tá no... É. É que tem, de novo, aquela Não, questão que o por Carlos título não Alberto... briga. É aquela questão que o Carlos Alberto Tudo bem bem, colocou mas na assim, foto. mas você, assim, por título não O briga. Real Madrid teria definido... Mas o até se Napoli, acostumar na Série para B. pegar o Napoli como exemplo, brigou por... Ele brigou pelo título, efetivamente? São Não. 8 títulos seguidos na Juve, não é isso? Ou já Sim, passou não, esse ele- ano? não, ele São, chegou brigou perto. Em dois. Em dois, assim, ele E a chegou... Napoli. A Roma fez uma mega campanha, acho que em 15, que Mas poderia, tá em entendendo? outros anos, ninguém teria sido ganhou, e campeão. ninguém ganhou. E, A assim, Inter tá então, muito bem, mas perdeu não os campeões. ganhar não quer dizer não competir. Claro. Então, assim, O Liverpool ano É assim, passado... não conseguiria fez. vaga pra Liga dos Campeões. dava para brigar. Eu acho que assim, dependendo do campeonato, dava para brigar. No Então. francês, certamente dava para brigar por de vaga. novo, Eu acho que no inglês não. O espanhol eu tenho um pouco de dúvida. Cara, eu juro, se Na nós Alemanha, acho fizermos que o briga. quarto colocado da Premier League hoje é o Chelsea. Se nós fizéssemos aqui, ou fizermos um mano a mano do time do Chelsea Mas é que eu acho que... com o Flamengo... É difícil comparar, assim. Eu acho que é difícil... Não, mais do que difícil comparar. Eu acho que a gente tá falando aqui de time. A gente não tá falando de individualidades. Não, Sim, não, sim. Que lá eu acho que tem muito mais times. não, mas o caso do Flamengo, Organizados. coletivamente, Não, e o tem um Flamengo é um aspecto- time super organizado. Tem um aspecto Não, que... ok, mas eu tô dizendo que jogaria contra times muito organizados. A gente pode fazer aqui um duelo 1 contra 1, Não. mas que de repente influencia menos, porque você vai estar jogando contra um time muito organizado. Não, lá. sim, mas eu acho assim, O para Flamengo- pegar o exemplo do quarto colocado da Premier League, para mim, individualmente, o Flamengo vai ter, no mano a mano, possivelmente uma vitória Sim. sobre o Chelsea, que é o quarto colocado, Ô, Luiz, e coletivamente é tão forte Mas quanto tem uma até coisa- mais Chelsea forte. que vem 5 vitórias consecutivas na seis Premier League. 6 agora com... Com a Liga dos Campeões. Aí pensando no coletivo e num campeonato, o problema do Flamengo, não é um problema, mas digamos, um ponto mais débil do Flamengo, mais deficiente, seria o gap hoje entre o time do Flamengo e o banco de reservas do Flamengo. Tudo bem. Por isso, uma temporada seria. E outra? Mas para o nível brasileiro e sul-americano não é a problema. dinâmica de jogo da Premier League é muito diferente do que se pratica no futebol brasileiro. É. Um jogo da Premier League, eu acho que em termos de desgaste físico, deve representar uns 4 no Brasil. mas Aqui no Brasil, é natural que o cara descanse durante o jogo. Vai descansar Dá- durante o jogo é, na dá Premier pra- League. Tudo bem.
Mas assim, o Flamengo... André, muitas vezes, Mas me parece, Você tá meio Carlos Alberto lá da Fox. Me parece... Ele descansa jogando. Porque o Flamengo, ele me parece que não tá jogando o Campeonato Brasileiro. Quando ele enfrenta os outros times do Campeonato Brasileiro, ele tá passando o carro. E assim, ele tá jogando numa rotação diferente dos demais. Tá, mas você acha que... Eu também acho isso. Mas você acha que você tem tipo dúvida... o Paris Saint-Germain na França e o Flamengo no Brasil. Você acha que você tem dúvida que a rotação que o Flamengo tá jogando, que é maior do que a dos outros aqui do Brasil, não deve ser a metade do que a rotação que os caras jogam na Premier League? Provavelmente. Mas, ao mesmo tempo, se você tiver uma exigência semanal de jogar nessa intensidade, você vai tentar encontrar um mecanismo para fazer isso acontecer. E hoje o Flamengo ele tem recurso financeiro, não para contratar os caras que jogam no top da Premier League, mas para contratar jogadores que eventualmente se encaixem mais nesse perfil. O futebol brasileiro cada vez... O Flamengo buscou os caras que se encaixariam para o perfil que ele joga, que é hoje o Brasileirão e a Libertadores. O futebol brasileiro e, evidentemente, o futebol mundial, cada vez menos você tem espaço para jogar. Cada vez mais o jogo é físico e tático e menos técnico. No Brasil, você tem espaços, o Flamengo encontra espaços que certamente no campeonato inglês ele não encontraria. Ali, para você achar um buraco ali... Mas o perde pressiona do JJ funcionaria. E acho que seria mais difícil jogar com Arão e Gerson, por exemplo. Talvez não. Não sei. Com a linha de marcação mais alta, é um time mais adaptado ao que tem na Europa. Vai. Não, isso sim. Ali, responde verdadeiro ou falso aqui? Falso. Falso pro Ali Oliveira. Tainá Espinosa. Jogaria, acho que competiria. Verdadeiro. Verdadeiro, né? Até porque essa pergunta é meio mureteira, parece o Mauro Betting que fez. Ela deixa o conceito, joga e também você exagera. Vai ganhar? Não vai. Não, é difícil ganhar que não. ganhe, mas jogar em bom nível vai. Mas eu acho que... E aí os caras falam assim, nível. eu não vou nem ler, porque assim, quando não alcançou o comentário... O Josué Tarso não alcançou o comentário do Mauro Betti. Ele diz o seguinte: vocês são tolos, a diferença entre time titular do Flamengo e reserva existe e é grande porque o time titular é ótimo e o time reserva é bom. Mas é exatamente isso que eu falei, o gap. Exatamente. O time 9,5 e o banco 7. Mas eu quero dizer assim, mas aí o cara tá, deu uma ofendida porque não entendeu. O Mauro Betti falou exatamente isso e disse que talvez isso pudesse fazer a diferença num campeonato de 38 rodadas e longo, competitivo e muito difícil. E só não reiterei, e até pegando rapidinho, porque eu já falei isso várias vezes, assim, o nível do time do Flamengo é tão acima que há um gap. O elenco do Palmeiras talvez seja mais equilibrado que o do Flamengo e o time não. Tanto é que o elenco do Palmeiras, praticamente esse, foi campeão ano passado, com 14 jogos dos 38 com equipes alternativas, porque o nível se mantinha. É isso. Bom, antes da gente Antes da gente avançar para a próxima frase do verdadeiro ou falso, eu queria escutar o Alisson, atacante do Grêmio. E aí eu quero repercutir um pouquinho do que ele falou e do que foi o comportamento do Grêmio e do jogo quando a coisa já estava goleada e a coisa já resolvida. Alisson. Cara, a conversa que a gente tem ali, a gente tenta conversar ali, mas é questão sobre o jogo mesmo. Mas para não fazer graça, essas coisas mesmo, para não poder perder a cabeça, a gente entende como que é. Mas ele falou que não, jamais ia fazer isso e a gente entende. Fui elogiar também pela partida que a equipe deles vem fazendo, que é uma equipe muito qualificada. Se eu não estou enganado, essa é uma conversa que ele teve com o Everton Ribeiro ou com outro jogador do Flamengo, e acho que vale para qualquer um. Porque eu achei interessante, e ontem a gente viu o que aconteceu no Boca e River quando estava 2-0, no final do... Um empurrão aqui, o jogo tá meio que resolvido, até o Boca faz o gol depois, mas assim, saiu uma faísca, a coisa ficou quente, quase deu problema lá dentro. O Grêmio ontem estava tomando de 3-4, e assim, ele não apelou. E eu acho que isso foi legal, porque a postura do Flamengo não é fazer graça, é pegar essa bola e queria fazer o 6º, 7º, 8º, né? Então assim, acho que dentro da bola também foi um recado legal, porque quantas vezes a porradaria já não comeu depois de um jogo resolvido como o de ontem? O que eu penso sempre é o seguinte, o que pode acontecer com você. Você imagina para os jogadores do Flamengo passar pelo que os jogadores do Grêmio passaram ontem e ainda ter uma graça, ter uma firula. Nossa. E isso pode acontecer. Pode. Acontecer com a seleção brasileira, pô. Aconteceu com a seleção contra a Alemanha. E a Alemanha não fez graça. Não, então. Jogou bola para fazer o 6º, eu sempre penso assim. Agora, tem jogador que não pensa assim. Ontem, graças a Deus, acho que a coisa correu dentro da normalidade. Teve só um momento de confusão, mas estava 0-0, a entrada do Cebolinha ali, que gerou um bolinho. Mas isso não tem a ver com jogo. Isso, e tem a ver no jogo que se
Brasil e na América do Sul. É outra coisa que a gente precisa aprender. Quantas vezes você vê na Europa, e a gente vê bastante aqui nos nossos canais, e outros torneios também, outros canais, esse tipo de bolo é insuportável. Isso há 200 anos. Eu sei que isso é raiz, Nutella, essa bobagem inominável que também se tem agora. Cara, a gente exagera demais em reclamação com tudo. Precisa toda hora ter bolinho, tudo. Não é, cara. É muito machofa. Sabe? Tenho preguiça. É coisa infantil mesmo. É isso? Né? Pô, Mas assim, isso eu achei até legal. porque esses mesmos caras na Europa não fazem isso. O que me irrita é isso. Esses mesmos jogadores na Europa, quando estiveram, quando vão e O Rafinha, eu acho que é um exemplo, né? O Rafinha... Você falou do Rafinha? Que ele jogou demais. Jogou demais. E o Rafinha, Peter Cech, o Rafinha é um sambista de mão cheia, não é, Ale? Pô, você tá brincando, cara. Não é? Toca cavaco muito bem. Então, ele fez um sambinha legal. Rafinha do Cavaco. É. Chamaquemos de jogador bom, inclusive o Robinho Ribeirinho. Meu parceiro, alô Rafinha, esse verso de improviso contigo tá um luxo. Já perguntei pelo Cebolinha, e onde está o Renato Gaúcho? Ô, Renato Gaúcho, merece nosso respeito. Ele falou muita besteira, até que não teve jeito. Meu parceiro, bem lembrado, esse verso nunca vai parar. Quem diria de 4-0 até de 5 ele vem aqui tomar. Esse jogo já passou, por favor não me leve a mal. Esquece esse jogo de hoje, agora vamos pensar na final. Meu parceiro... Aí. É bom de cavaco, Cara, é rima, meu. Então, eu acho que foi o Fábio Braza no ponto eletrônico dele aqui, cara. E foi. Tentou ser elegante, né? Na medida que o Vinho deixou. É possível. O trecho que ele fala assim, até que de repente o pessoal estava escutando. O Renato Gaúcho merece o nosso respeito. Falou muita besteira, até que não teve jeito. E assim, né? Mas foi. Eu acho que essa hora, cara. assim, isso aí é. E quando é bem feito. Assim, quantas vezes a gente. Esse é o nosso futebol, cara. Isso aí é o que eu quero ver. Eu acho até quero ver o cara ganhar, tomar um ginzinho depois. Eu acho que quando você. Então, boa. Acabou, é ginzinho. No caso, pra mim, é um. Ginzinho, né? Tá tomando vinho. Ginzinho Era gin. gin. Era gin. Pode tomar vinho, não tem problema. Parecia gin. O gin é o drink Gin fit. Não, eu acho que é vinho. Ele Qual é o toma drink vinho. fit? Gin Não, diz que não tônica. pode mais tomar vinho no Flamengo. Não, é clube do vinho, isso já passou. Ele gosta de Não, vinho. assim, tô falando numa boa, tô falando sério. Eu quero que o cara ganhe o jogo, ele vai lá, sai pra zoar, pra se divertir, depois vai lá e joga. Com respeito. Com respeito e também se tiver que zoar, zoa, porque assim, o Renato falou muita coisa antes do jogo, o Jesus falou muita coisa antes do jogo, e se eu tô do outro lado, eu falo também depois no pós-jogo, se eu tô do outro lado perdi de 5, eu fecho a minha casinha, volto pra casa, uma semana debaixo do cobertor, não me ligam, não atendo o telefone, não falo com ninguém. O problema é que às vezes eu não quero falar com ninguém. O cara zoa e não aguenta ser zoado. É isso. Esse é o problema. E hoje, aí sim, tem muito mimimi mesmo. Porque assim, o que a gente viu agora, até os anos 90, não, até o comecinho desse século, tava a par do jogo. Às vezes os caras se pegavam na porrada, que não era o caso, e se iam pra jantar horas depois, os cara. mostrava matéria dos caras fazendo churrasco, ganhador, tempo inteiro, e o perdedor claro. pagando churrasco. E fazendo aposta, ou às vezes fazendo sacanagem e tal, mas é aquela coisa, como bem conhece o Alê. O que acontece em Vegas, a Capote Valente, fica lá. Não é mais agora eles fazem mais um outro. Eu sei, tem um... Seguinte, a galera chegou aqui agora para nossa FIFA. live, estamos falando da classificação do Flamengo. É tempo de você se inscrever no nosso canal. Batemos essa última semana os 400 mil inscritos no nosso canal. Boa! Aplausos, por favor. Muito obrigado a todos. E queremos chegar a 500 mil. Ale Oliveira, eu vou invadir a tua câmera aí. Será que cabem nós dois aqui? Não, certamente Bota aí, bota na 4, vê se cabe. Deu sim, eu vou ficar aqui. Melhor você não invadir, que Ale, tem algumas falhas no meu vestuário. Ale. No teu o quê? Vestuário. Ale, o que a gente vai fazer quando chegarmos a 500 mil? Vamos fazer várias ações. Aham. Nós estamos pensando a viabilidade de todas elas, mas são várias ações, desde prêmio até confraternização com os inscritos, até fazer um programa nu, por que não? Na sauna? Não, acho que pode ser aqui mesmo, mas completamente Mas com esse frio não vai ficar legal. Não, você pode vir Não de me peruca. convida, por favor. Pelo menos pode vir. Pode vir. Mas são várias ações se você nos consagrar com R$500 mil. Obrigado! Isso aí, deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal e já dá uma curtida no vídeo. Acabou, hein? Também, não. Tá acabando mais cedo agora, você não tá muito por dentro. O que é acabando mais cedo? Não tá? Rapaz? Onde que hora Aliás, acabou? é o seguinte, hoje não tem hora pra terminar não, tá? Que é isso? Tá dropando um chocolatinho, cara. Dropando, que diabo Não, peraí, de Quem novo. que dropa de novo. comida? Ele dropa hot dog, dropa coentro, Ele fala que dropa dá pra tasquilas. dropar comidas agora. Lógico que, Tá olha, dropando Não, hot gente, você tirou dog. Ó, esse aqui é o drop, ó.
Cai mesmo. Sensualidade. Isso não é dropar. Não, dropar é dropar onda, não é? Cara, tu vai tomar a minha segunda garrafa de água inteira. Essa é Bandido. uma... Olha lá, de novo. Olha lá. Não, é sacanagem isso ali. Eu tomo água durante... Olha lá, que bandido, cara. Mais uma frase verdadeira ou falso? Radiador furado. O cara falando Tá com de a boca ressaca, cheia, filho? o apresentador, e ninguém toma uma atitude, não tem... Cadê o RH? Eu ia tomar um gole d'água agora, seu ladrão. River e Flamengo são os melhores representantes das escolas brasileira e argentina. A Tainá apresentou melhor que você. Verdadeiro. E o Jorge Igor apresentou melhor que você. O Zupac, que nem tá aqui. O João Kleber apresenta melhor que você. Gima- E você, João Kleberiza, no último lance, com aquele já vai ter um vestiário Nós dentro de uma somos João caixa Kleber dentro, mesmo, pô. essas horas. Bom, Mauro Betti respondeu com verdadeiro. Opa! Eu escutei uma frase que foi maldosa na redação, Imagina. quando eu estava lendo essa Redação frase. nunca tem frase Aí alguém falou maldosa. assim, ó. Os argentinos não jogam assim. O River não tá nem representando a escola argentina. Que é isso, Pega cara? teu 13º e vai embora. Pode ir. O Ale, Desumilde. Ale, isso aqui é meu que eu não Verdadeiro. tenho nem isso, não cabe nem na minha carteira. Verdadeiro, isso aí é fácil. Só na É verdadeiro mesmo, assim, e eu acho que vai ser um jogo trocado, não acho que vai ser... Vai ser um Não, jogo não. sensacional. Vai ser trocado, lógico. Evidente. Aliás, para o nosso que está acompanhando o Klein, vai ser um baita jogo entre um senhor Flamengo, um dos maiores times que eu vi, o Jorge Jesus, um trabalho maravilhoso. Mas o Jorge Jesus não é o Rinos Mitchell, os português, tá? Para deixar claro, e isso não significa minimizar, porque ele tem uma dificuldade seríssima de entendimento, de fazer sinapses, o Klein que está nos acompanhando aqui, então para deixar claro. Assim, deve ser um dos maiores jogos da história das finais de Libertadores, até porque inclusive vai ser diferente de todas as outras, porque é um jogo Você só. gosta? Isso favorece Demais, cara. alguém, Não, Tainá? não. Você gosta Não, de ser um teoricamente. só... Não, queria eu ver- detesto. Eu queria ver o... Ainda mais isso. Agora, Imagina Maracanã Não, lotado, Mauro. Nunes lotado. Agora eu vou te falar um negócio assim. E mais jogo, mais futebol com duas baita equipes. É, dois Pode, jogos, Viu, Cláudio? pode acontecer Tô por circunstâncias diferentes, mas imagine só. A Comebol, pomposa, vem lá e estabelece que em 2019 as duas finais continentais serão disputadas em jogos únicos. Aí marca para Lima, no Peru, a final da Copa Sul-Americana. Não há condições, viabilidade de fazer lá. Troca-se no meio da competição a Sim. sede da final Para Assunção. para Assunção, no Paraguai. Agora, por uma Situação do questão Chile. política, o Chile vive um momento delicado, instável até, diria. Sim. A final única da Vai Libertadores pro Santiago Bernabéu pode de novo. acontecer em outro lugar também. Porque pro assim, Santiago hoje Bernabéu. está marcado ainda para o Chile. Agora, se fosse no final de semana, eu duvido que seria lá. Vem cá, não, e lembra... Pela questão... Comebol- Assim, Imagine eu só Copa não Amé- duvido porque os caras conseguiram Não, deixar a e a Libertadores Comebol. feminina acontecer. Cara, mas imagine no só meio isso. de um Na primeira drama, vez né? que os caras querem fazer final única, as duas sedes sendo trocadas. Mas Lembrando- isso é uma outra Nós discussão. podemos tá? falar que o Gibas está Não, só uma coisa. livre Pô, a lá. gente Copa marca lá, América em falar- 2001. A Copa América em 2001 ia ser na Colômbia, passou ao Brasil e voltou à Colômbia sem a menor condição de ser na Colômbia. Graças a Deus, dentro do possível, tirando alguns tiroteios. Imagina isso, Mauro. Muita gente nem foi para lá. né? Tainá, Foi, Mauro Silva, foi um caso você sem ainda não respondeu essa. River Não. e Flamengo são os melhores representantes das escolas brasileira e argentina. Eu acho que sim, é verdadeiro. São os dois melhores times. Acho que o River há alguns anos, né? O melhor time argentino. O Flamengo dessa temporada, para mim, representa muito do que já foi o futebol brasileiro. Então, para mim, é verdadeiríssimo. Ô, Mauro, e assim, essa frase, no caso do River, quem treina o time é um argentino. Sim. No caso do Flamengo, Excelente. quem treina o time é um português. Apesar de só ter um estrangeiro no time titular, né? Dois, desculpa, o espanhol Mari e o uruguaio Arrascaeta. Arrascaeta. É um time que, na sua visão, você já respondeu com verdadeiro, mas eu queria que você ampliasse um pouquinho. Do River? Usando esses, não, do Flamengo, usando esses elementos de um técnico estrangeiro, mas sendo um time bem brasileiro. É ou não é? Tem muito das ideias do Jorge Jesus, tem muito das ideias, digamos, eu detesto o termo moderno, né? Mas, digamos, as ideias mais atuais do futebol, o perde e pressiona, a linha de marcação mais alta. São duas equipes até taticamente muito parecidas, né? Se dá para desenhar um time muito dinâmico e móvel, como o do River, é quase que um 4-1-3-2, que é a ideia de jogo básica também do Jorge Jesus. Mas são duas equipes tão boas, tão bacanas de ver, tão legais. E o River Plate talvez hoje tecnicamente esteja inferior, mas taticamente é um time consolidado desde a chegada do Galhardo em 2014, né? Julho de 2014. Já ganhou uma Sul-Americana e 2 Libertadores e chega à terceira final. Então, assim, o Flamengo consegue coisas espetaculares em pouquíssimo tempo. É o melhor Flamengo desde 81, 82, o melhor Flamengo que eu vi na minha vida, o melhor time que eu vi na minha vida no Brasil de 72 para cá, quando eu vejo futebol.
e joga um futebol muito bacana, com o melhor do futebol brasileiro, mas com algumas ideias europeias, sendo que elas meio que se misturam. Quando a gente fala futebol europeu, o que é o futebol europeu? O que é o maior jogador na Europa? É um argentino. Ah, o Cristiano Ronaldo, ok, também. Mas assim, qual é o país que mais tem jogadores na Champions League? Brasil. Brasil. Então assim, o Brasil é um horror. Os nossos treinadores precisam aprender algumas coisas, sim, inclusive um pouco menos de arrogância, menos de soberba. Isso vale para os nossos treinadores e para nós jornalistas, né? Para todos nós. Mas enfim, mas não significa dizer que agora, para a Série A do ano que vem, vão ter que ser 20 estrangeiros. Tá? Então assim, tem muita coisa para pensar. Mas serão, quando o jovem também faz sucesso, o Carille, todo mundo é jovem. O Carille em 2017... Interino é sucesso, é interino. Todo mundo é velho. Puta, capa. O Felipe Teodoro manda assim, ó. O Felipe Teodoro manda assim, se trocar Mari por Marquinhos e Arrascaeta por Neymar, dá para fazer esse time aí com a camisa da seleção brasileira? Não, daí, pega Neymar, o time do Flamengo. Não, ele quer pegar o time do Flamengo inteiro, levar para a seleção, excluindo os estrangeiros, botando o Marquinhos no lugar do Mari e o Neymar no lugar do Arrascaeta. Aí a seleção brasileira seria Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Marquinhos e Felipe Luiz, Arão e Gerson, Everton Ribeiro, Neymar, e Bruno Henrique e Gabigol lá no ataque. Seria uma boa seleção? Eu estou pensando aqui, enquanto você está falando, eu estou pensando se tem algum jogador do Flamengo que deva ser titular da seleção brasileira hoje. Acho que o Gerson. Mas no lugar do Arthur, você diria? Não sei, Arthur e Gerson no meio de campo. Que daí você tira o Casemiro, tira né? o Coutinho. Eu boto o Casemiro, Arthur, Gerson, Neymar... Cara, Casemiro não dá pra sair mesmo. E ó, o Gerson... Sei lá, tipo isso. A próxima convocação é o Gerson e mais 22. Entendeu? Agora bota assim, não dá, né? Porque não vai convocar, porque vai estar no momento decisivo. É nem deve. Impossível esse troço, não que pode. me irrita. Mas digamos, se não fosse dá pra convocar agora... os caras que estão bem no Campeonato Brasileiro. Pra mim, Brasileiro. ser titular da seleção. Eu vou falar, já falei isso, falo todas as vezes. Se eu sou o Tite, eu convoco sempre que eu quero. E depois que se lasque. Não quero saber. Porque depois o critério, quem é ele, quem é o Tite para decidir o que é mais importante pro Flamengo, pro Grêmio, pro Cruzeiro. Porque para um pode ser... Ele não deveria ter convocado 2 do Flamengo e 2 do Grêmio. Eu acho que nem do Flamengo nem do Grêmio. Então não convoca, então assim. E depois o critério fica nebuloso. Por que escolheu 2 hoje, um ontem? Não, o que ele não devia fazer... Não, mas aí pelo menos ele mostra um critério, senão ele vai colocar 9 do Flamengo e... Para responder a meio do Palmeiras, aí vão achar que... Não, tem que convocar quem ele julga serem os melhores para a seleção. Eu também acho, mas o diabo do calendário não possibilita que isso aconteça. Para responder a minha pergunta, que você não deu a menor moral, eu acho que o Felipe Luiz, ele não é melhor que o Marcelo, mas o Marcelo não tem sido convocado. Para mim, o Felipe Luiz seria titular da seleção brasileira. Mas a gente está pensando aqui numa renovação. O Felipe Luiz já não é uma renovação. Não, tá falando hoje. Ele falou o Telespec falou para jogar agora. O inscrito falou hoje. Então, hoje você tira os dois e coloca um inscrito. Eu acho que... Você não sabe essa nomenclatura, né? Eu acho que o Felipe Luiz, óbvio que ele pode ser titular da seleção brasileira. Quando a gente está falando da seleção brasileira ultimamente, a gente fala em renovação. Sim, mas uma coisa, se a competição fosse hoje, é o que sugeriu aqui o... Mais alguém para você, eu acho que o Marcelo... O Marcelo é meu titular da seleção, tá bom? Vou fazer a pergunta, pro lado de lá, vamos pro lado direito. O titular é o Daniel Alves, está jogando aqui no Brasil. E o Rafinha também está jogando aqui no Brasil. No momento, quem está jogando melhor? Rafinha. Rafinha, até porque o Rafinha está jogando de lateral, né? O Daniel não... Mas o Daniel é meu titular. Não, tudo bem, pode ser, mas... Sim. Não seria um absurdo você botar... O Rafinha estaria na minha Copa do Mundo em 2018. Entendeu? Não seria um absurdo você botar aquele que está jogando melhor na posição que você quer que o cara jogue. Mas para você, então, você que está hoje, engoliu o Paulo Calçade. Tá bom, então eu vou falar menos. Acabou o bagulho. Não acabou não, tem muita coisa. Quem do Flamengo seria titular hoje mata-mata ainda, da sua seleção brasileira? Digamos, se a Copa fosse agora. Titular. No lugar do Felipe Coutinho. No lugar do Felipe Coutinho. Mudando assim, taticamente, mas o Gerson pode jogar mais à frente. Não, mas eu queria ele mais ali no meio campo mesmo, com o Casemiro, Arthur e Gerson. Um tridente. Acho que não. Eu não sei se o Bruno Henrique não... porque eu ia jogar na função do Neymar. Nessa minha composição, porque aí o Neymar fica na esquerda, um centroavante e outro pela direita. Se não entre os titulares, mas entre os 23, o Rafinha... Não, entre os Felipe titulares. Luiz. Não, mas você vai o tamanho do Flamengo, cara. Porque também titular a gente tem que ver o que tem lá na Europa. Se tem Neymar. Rafinha, Rodrigo Caio... Olha, Rodrigo Caio, não sei, titular, mas poderia pensar. Mas ele Diego Alves, Diego Alves, acho que terceiro goleiro. Diego Alves pode ser terceiro goleiro. É pior que o Santos? Acho que o Everton, que o Cássio está no mesmo nível. Está numa fase melhor. Eu acho que está numa fase melhor que o Cássio. Ó, você tem, dá para convocar o Diego Alves, dá para convocar muito o Rafinha, Felipe Luiz certamente, Rodrigo Caio uma possibilidade real. Gerson para titular. Eu vou botar 3 porque você botou 2 meios aqui, o goleiro e o zagueiro, tá? O Bruno Henrique é difícil tirar, o Gabriel Barbosa é difícil tirar. São 6.
E se o Arrascaeta sete? fosse brasileiro? Não, o Everton Ribeiro, Não, cara. peraí. Olha, eu já tenho que começar a pensar. O Everton Ribeiro tá jogando muita muito bola, também. cara. E esse Muita meia bola. flutuante, externo flutuante. E esse é um cara que o Tite gosta, que o Tite observa. Não. E quando voltou, o Tite É dizia... ótimo jogador. Eu quero Não, e o Tite Quero pra convocar, Copa do só Mundo... que eu preciso que ele apresente agora. Aí Acho tem que aqui, ele ó, tá o Paulo Copa do Bahia Mundo, fala, ele se o Tite vasculhou- não convocar o Douglas do Bahia, perseguição. Porque Não, eu os teria já goleiros- tá levado o jogando Douglas demais. Pra também. Copa do Mundo, ele vasculhou pra caramba pra ver se levava um meia. Sim. Chegou a ir lá visitar o Ganso pra ver É que se o Everton tava. Ribeiro Não tava. Tanto que no melhor ele momento. chegou a convocar o Diego. Sim, mesmo sem estar que não jogando. tá. Se é o Everton Ribeiro hoje... Era o ritmista que ele poderia... Até porque joga pelo lado e por dentro também. Bom, olha só, gente. Olha Fechamos quantos o verdadeiro caras ou bons falso no ou tem Flamengo. mais? Fechamos o verdadeiro ou falso e agora pegamos os últimos brasileiros campeões da Libertadores mais o Flamengo e colocamos num mata-mata. Boa, boa. Vamos pro enfrentamento. Ai, tô. Como eu falei, pegamos os últimos campeões, portanto, todos esses aqui no século, os campeões da Libertadores. E vamos fazer o confronto, porque temos aqui grandes equipes, tá? Grêmio de 2017 contra o São Paulo de 2005. Tá. O Corinthians de 2012 enfrentando o Santos de 2011. O Internacional campeão da Libertadores de 2006 Olha enfrentando o Inter em duas. esse Flamengo aqui né? atual. E o Internacional campeão da Possibilidades. Libertadores em 2010 enfrentando o Galo campeão da Libertadores em 2013. Tá bom? Esses são os confrontos aqui do nosso mata-mata. Funciona da seguinte forma, cada um aqui dá um voto. E eu vou começar com o Mauro Betti, que já está na imagem, o primeiro confronto. E lembrando que a gente tem outros finalistas, mas a gente pegou aqui para enfrentar o Flamengo só os campeões, Campeões, né? claro. Porque assim, a gente tem outros times brasileiros que chegaram à dúvida. final e não ganharam. Fluminense, Cruzeiro, Santos, o São Paulo de 2006 que perdeu para o Inter, o Atlético Paranaense que perdeu para o São Paulo em 2005. Enfim, O Grêmio temos de 2007. o Grêmio de 2007. A gente tem Campeões. outros vice-campeões O Flamengo não pode ser entraram. campeão. Vamos lá, Mauro. Grêmio contra São Paulo. O Grêmio, O Grêmio de 2017, não é São Paulo de demérito, mas o 2005. Grêmio teve um caminho menos complicado do que o São Paulo em 2005. Não que o São Paulo tenha tido muitas dificuldades, mas enfim. Eu achava aquele time do São Paulo mais consistente, tanto que foi inclusive campeão mundial do segundo torneio da FIFA, primeiro unificado, né, até 2004 era a Copa Toyota e tal. São duas equipes muito boas, muito competitivas, mas eu acho que o São Paulo tem jogadores mais desequilibrantes, principalmente quando entrou Amoroso na fase semifinal. Então eu fico com o São Paulo. Tainá Espinosa, São Paulo de 2005 ou Grêmio de 2017? Eu acho que o time que mais me agradava assistir era o Grêmio de 2017. Então eu vou de Grêmio de 2017. 1-1, Ale Oliveira no comando. O time que mais me agradava de ver era o Grêmio. O melhor time é o São Paulo. Então passa o São Paulo. Beleza, o São Paulo é semifinalista aqui do nosso mata-mata. Esse daqui, Seria mais difícil ganhar do São Paulo do que ganhar do do Grêmio. que ganhar do Grêmio. Mas o tipo de jogo do Grêmio Isso. era mais agradável para mim. isso. Mas Entendi. o melhor, tá perguntando o melhor é o São Paulo. Mas aí às vezes isso aí vai, o critério poderia ser... Subjetivo. É meio Melhor. subjetivo. Claro, claro. Ale, então já abre aqui agora, tá? 2012, o Corinthians de 2012. duríssimo também. E lembrando, né, gente, assim, estamos falando... Do que ele jogava. Do que jogava quando foi campeão, no finalista da Libertadores. 2012, Corinthians, 2011, Santos. Ale Oliveira, Cara, aí tem um elemento, tem um super trunfo. Não É o existe Júnior? super O trunfo. Zubetrop ainda, A1. puxa, maravilhoso. Mas ninguém A1. joga ainda. Ele deveria jogar, é maravilhoso o Super Maravilhoso. Trunfo. Mas não tem no... Saia do YouTube agora, desliga e vai jogar O que é Super Super Trunfo. Trunfo? Ficou uma pergunta? Olha lá, Então, falei, pois que eu é, falei. né? Não É tem no subóbito. videogame. Super Desculpa ser jovem. Lembrando Mas tá que Mas sabe que eu acho que tem um o app Corinthians, Super Trunfo? Me falaram, Deve eu nunca ter. joguei. lembrando que o Corinthians ganhou o Invicto. Invicto, eliminou o Santos, né? Na Não, semifinal. eliminou o Santos, E que foi já não era invicto, tão né? bom, e é o único campeão invicto desde 78, quando o Boca foi campeão invicto com 6 jogos só, quando ele jogou E 14. o River poderia ser nessa temporada. né? perdeu a terça-feira. O semifinal. Santos, aí ele um tem jogo. Então vou mudar a minha coisa. Também não é novo, mas tem o Zap. Boa. O Santos tem o Zap. Aí o Zap, Menino irmão, Ney. quando você põe o Zap ali, você não joga truco também, que você tem uma cara de trouxa que eu vou te contar. E Mas, se joga, perde todas. exatamente, tem cara que joga xadrez e polo a cavalo. Gosto mais da sueca. Em qual parte do Paulo Também, Cavalo? mas não conheço. Nunca. A Não, sueca? nunca? Nunca Ah, tive não. a oportunidade, mas se me apresentar Neverton, uma... não, vai, sai. Vai. Bota. Santos. 2011, Santos. O mais equilibrado é o time do Tite, de 2012. Mas o que tinha um cara desequilibrante é, para mim, o time que leva, é o Neymar 2011. Tainá Espinosa. Eu sigo um critério, assim, diferente do Alê, né? Que agradava mais ver o Santos.
eu acho que o time do Corinthians era mais seguro. Eu falei aqui e ninguém quis comprar muito barulho. Eu falei assim, pô, mas esse time do Corinthians de 2002 eliminou o Santos. E foi ninguém quis comprar o barulho depois. comigo. Santos, não. Não, tudo bem. É que eu acho que esse Corinthians de 2002 Santos ele já era não era muito tão bom. seguro. Então você vota Corinthians? Não, eu voto no Santos, porque era quem mais me agradava. Eu estou seguindo o critério, quem mais me agradava entre Grêmio de 2017. Ela está tentando e São Paulo de desesperadamente 2005 era o me Grêmio de atingir. 2017. Mas eu tentei explicar aqui que, infelizmente, ela não prestou atenção na Não, minha que infelizmente você não tem explanação. critério, só isso. Com um super trunfo, que ela não tem ideia que é, nem com o Zap, que ela não Mas nem mesmo com o Zé imagina, Love. isso aí destrói qualquer argumento. É o super trunfo. É o que ganha o de A1, todo sim, mundo. que é o É o Neymar. A1. Tá bom. Muito bem, Entendeu? tá de parabéns. Vamos agora, hein? Porque aqui temos um campeão da Libertadores em pleno estádio do Morumbi, né? É o primeiro jogo. É, o primeiro jogo, mas Depois foi o que o deu, 2-2, que sim. foi o que deu Na o final no Beira-Rio. resultado necessário para o Internacional contra o Flamengo atual. Eu vou começar lá com a Tainá Espinosa. Abre aí, Tainá, o Inter de 2006 ou o Flamengo de 2019? Eu vou seguir o meu próprio critério. Meu próprio critério é falar de quem me agrada mais. Esse Flamengo, não vou responder o final, né? Mas é o que mais me agrada Nesse duelo aí. entre Inter de 2006 e Flamengo de 2019. Tá bom, um voto para o Flamengo de 2019. Ale Oliveira, se o Ricardinho estivesse aqui, Ricardinho Martins, Já aliás, se a estaria gente surdo. fizesse, a gente está escutando. Ele tá lá em Já Santos, tá mas lá, tá acaba de gritando. responder. Ele falou assim, eu sou resultadista. Ia dar uma porrada na mesa. Eu sou resultadista. Segunda porrada na mesa. Ia falar, Internacional. Mas se tivesse o Pretzel, tudo que é antigo já ganhou, e não precisa nem ter a discussão. Flamengo. Aí é Assim, Flamengo. seco? O Flamengo, pra mim, é um time mais técnico e que também é difícil de ser batido. Tá. Então é Flamengo. Mauro Betti. Duas equipes foram beneficiadas, o que não significa dizer esquema, mas é uma constatação pelas paradas de Copas. Boa. Na África do Sul, o São Paulo estava melhor que o Inter, parou, voltou, o Inter esteve melhor que o São Paulo e Aliás, ganhou. o Inter nas duas, né? É. Nas duas também ia chegar exatamente em 2010. Em 19, a mesma coisa, a parada da Copa América, o que não é demérito. O Palmeiras mesmo, ano passado, foi um time que depois da Copa do Mundo virou. Então, assim, o Inter é um time fantástico, tanto é que ganhou depois o Mundial do Barcelona, do Ronaldinho Gaúcho, mas o encantamento desse Flamengo é impressionante. Flamengo 2019. Passa o Flamengo à semifinal com 3 votos. E agora eu quero ver se o argumento do Super Trunfo vai ser usado de novo. Inter de 2010... Não tenha dúvida disso. vai usar? Então já vou Não abrir tenha contigo. Inter de 2010, que teve o Juliano como grande destaque, o muito. melhor jogador da Libertadores das Américas no ano. E o Damião na fase final. E o Galo de Celso 2013, o Galo doido, do Cuca. Boa resposta. Obrigado. Argumento Cara, eu amo futebol, cara. Pra mim, se tem 4-3-4, 3-8-8, pra mim isso aí eu amo futebol. E aí eu gosto de quem trata bem a criança. E o Ronaldinho foi um dos maiores que eu vi jogar. Então, assim, é legal, time organizado, equilibrado, taticamente. Mas tem um gênio no bagulho. Sofreu muito o Galo, né, pra chegar ao... Sim, até porque o Ronaldinho de novo no Até final porque foi... Inclusive, Esse gênio- foi mais divertido até. Foi um dos Quer dizer, times... pelo menos pra quem não é torcedor sim. do Galo, né? Mas A olha, pergunta era um tá time na tela encantador. e eu vou só repetir. Qual o melhor finalista da Libertadores no século? Eu quero que a pergunta se exploda. Eu tô falando que se tem coerente. um gênio, acabou pra minha discussão. E olha que esse gênio nessa Nem precisou Libertadores ser tão genial assim. só jogava quando tava em casa. no porque fora comecinho, ele é. não O gostava Galo também. muito. É. E Fora o- ele era ovacionado por todo o estádio, ele metia o pé, o vagabundo vinha mas abaixo. Os pra Gandula, aplaudir, todo mundo, né? Mas o Gandula corria mais que ele fora de casa. Mas Não precisava muito. e o Cuca quase que pediu pro Assis trancar, ficava na porta do Ronaldinho pra não entrar ninguém, porque não é mais sair, né? Não é nem Faz ninguém. tempo que É entrar. entrar pouca gente, vai. Ficava na porta, ajoelhado, pra ninguém entrar na casa do Ronaldinho naquela semana Só uma coisa. nas semanas decisivas. Para mais algumas pessoas não entrarem. Só o que... Tá bom. Você já... Só a girafa, Só o que tem ali. o hipopótamo. Mas Mantém no- tanto que depois que ganhou, pra Se achar beber, o não Ronaldinho jogue, depois, demorou umas 2 semanas. Tá. Porque o homem... Um voto pro Galo. Tainá Espinosa. Inter de 2010 ou o Galo de 2013? Ronaldinho Gaúcho é o cara que mais me encantou jogando futebol. Qual o melhor finalista? Atlético Mineiro. O Inter 2010 chegou à 2-0. semifinal até a parada da Copa com o Fossati, trocou pelo Celso Roth, inegáveis méritos. Mas o Galo talvez tenha sido um dos times que eu mais torci sem ser o meu numa Libertadores também. pela campanha. Até escrevi um livro com o Mário Marra e Leonardo Bertozzi sobre essa campanha, o Nós Acreditamos, bem merchandising feito.
Cara, e olha, até pôde prescindir nos últimos jogos do melhor do Ronaldinho. Né? Uma campanha fabulosa do Ira, um time legal de ver. Galo doido. O Galo doido, o pênalti do Riascos. Como é que é o nome do atacante? Esqueci agora, que escorrega com o aberto lá no... Não é Paredes, é... Não é Escobar. Paredes, não. É qualquer nome. Escobar também não é, não. Mas é... Deve ser ou Gonçalves ou Gutierrez. Pronto, é um nome assim. Eu vou todo respeito, já aqui, se o pessoal lembrar, manda aqui nos comentários. 2013, Esqueci o nome do cara. Galo do Grande Cuca. Se for Então, Marfinense, é Keita. Vamos aqui pro confronto. Então, Sissoko. eu vou abrir aqui, gente, com esse confronto que a gente Então, desse lado da chave, tá? Flamengo e Galo. Porque pelos votos médios, talvez seja mais fácil resolver essa parada do que a outra. Foi o El Tanque Ferreira que escorregou. Muito obrigado. Flamengo contra Galo. Vamos lá, Mauro Flamengo. Betti. Flamengo? Nível do futebol, claro, dentro dos critérios, assim. É um dos times que mais me encantou neste século, está me encantando. Então, a gente está... E aí, no sentido, está encantado, assim, de repente está fora ao mesmo tempo, da análise do que é a realidade ou não? Não, assim, gente, de novo. Enfeitiçado, tá? 8 caras... Encantado no sentido de estamos enfeitiçados com o que o Flamengo vem fazendo. 8 caras chegaram agora, o Jorge Jesus... E de repente perdendo a mão na avaliação. Ótimo treinador, chegou agora. É um encantamento de ontem, depois de um 5-0. Porque o Galo, esse Galo aí, também tinha... O Bernardo estava jogando muito bem, muito bem. Tardelli voando, um absurdo. Ronaldinho. Guilherme entrava sempre muito bem no verdade. time. Leonardo Silva fazendo gol. Vitor, São Vitor do Horto, cara. E aí, tem jogo, hein? Cara, eu acho que coletivamente o Flamengo é superior, mas não é muito superior. Eu acho que tem muito desse sonho que a gente está vivendo de um time... Estamos enfeitiçados. E acho que também da comparação que a gente está fazendo com os outros times, né? Tá tendo tanto jogo ruim, assim, de futebol apresentado assim, fraco, que quando aparece isso aí, a gente fica até Eu tô tentando falar, assim, desse feitiço, da gente estar enfeitiçado, que às vezes a gente pode estar realmente inebriado por esse futebol bonito e vistoso que o Flamengo vem jogando e perder um pouco da mão. E muita gente acha isso. Por isso que eu falei. Corneta sai na porrada aqui e a gente pode, todo mundo pode estar errando na avaliação ou não. A gente está aqui tentando ser o mais frio possível. Eu acho que como equipe hoje o Flamengo é mais equilibrado, mas é uma diferença pequena. E aí colocando na balança o diferencial, eu vou de Galo. 1-1. 1-1. É a Tainá que tem que decidir? Claro. O Mauro votou no Flamengo, o Ali votou no Galo. O Flamengo tem jogadores espetaculares. Tá. Mas que não engraxam a chuteira do Ronaldinho. Tudo bem. Mas lembrando que o Ronaldinho, que é um monstro sagrado, não se compara. Ele, numa parte final da Libertadores, ele não foi jogando menos. Mas assim, o time que era mais a maioria. Se eu não estou enganado, até saiu o quarto gol, que foi do Maria. Os últimos 8 gols do Flamengo na Libertadores eram de Bruno Henrique e Gabigol. Não, ele tem mais de 50%. Concentrado em 2 caras. Para defender uma tese de que outros talvez não estejam jogando, não tenham jogado. Não, mas que nem os gols do Barcelona são em cima do Messi. Essa tese merece agressão. Não sei se é permitido no YouTube. Não, o Real Madrid, tricampeão da Europa, o que acontecia no mata-mata? Só Cristiano fazia 114% dos gols eram do Cristiano Ronaldo. Fute-negócio que os dois fizeram. Então, você está querendo me dizer ou sugerir... Eu estou perguntando. Se o Felipe Luiz, então, não está jogando bem, ou que o Rodrigo Caio não está jogando bem, Rafinha, ou o Gerson. Então, você pega esse teu dado e enfia ele no meio do teu... Não. Faz um vapo. Tainá Espinosa, Flamengo de 2019 ou Galo de 2013? Você decide. Como disse o Mauro, eu acho que o Galo de 2013 foi o time que eu mais torci, que não era o meu time. Eu lembro que eu recém tinha mudado, não tinha televisão, eu desci na academia para ver os jogos da academia do prédio, para ver os jogos do Galo, torcia. Porque eu achava um time muito legal, muito divertido. Comendo pipoca sentada na academia, naquele negócio, sem fazer nada na academia, comendo uma pipoca cheia de manteiga. Eu pegava o colchonete de malhar, sentava e ficava assistindo o jogo. Era ridículo a cena. Mas esse Flamengo, pra mim, ele joga mais futebol. De intensidade, eu acho que os dois até se comparam, tá? Porque aquele Galo, ele era bem pancada. Mas eu vou de Flamengo. Flamengo está na final. Contra o São Paulo de 2005 ou o Santos de 2011, Ali Oliveira? Eu acho que o time de 2012 do Corinthians, que perdeu pro meu Santos, eu votei no Santos. Não, mas você é 25% Santos, né? Em São Paulo? E 25% Corinthians também. E Palmeiras? Que tal 20%, incluindo a portuguesa? São Paulo. Você não sabe os 4, né? Não, é que eu dei uma... 25. Tá bom. É portuguesa ainda. Eu acho que o time de 2012 era mais equilibrado do que o Santos. Da América Latina, e o São Paulo de 2005 também mais equilibrado que o Santos. Mas eu ainda vou com o Santos do Neymar.
Santos do Neymar de 2011 tem um voto. Mauro Betti. O São Paulo talvez mais equilibrado, lembrando que o São Paulo perdeu durante a competição o Leão, que foi para o Japão e veio ao Tuor e manteve o excelente nível do time iniciado pelo Cuca lá em 2004. Mas eu vou ficar com o cara desequilibrante de novo, o Neymar. Fico com o Santos. O Santos está na final, mas eu quero o voto da Tainá Espinosa. Sigo com os dois, Santos também. Então, gente, olha só. Os 2 campeões do mundo da chave da canhota caíram. Você vê. O campeão aliás, os 3 campeões do mundo aqui da imagem foram tomou um foram pro chocolate saco. do Barcelona. Não é isso? Mas só uma coisa, o Barcelona 2011, e não tirando uma vírgula de mérito do Corinthians, era melhor que o Chelsea. Mas sim, acontece. Mas muita como coisa. foi o negócio, enfim. Não, e outro, Cara, eu sonhei argumentos. com o jogo entre Foi a Corinthians melhor e partida. Chelsea. o Guardiola escreveu isso, foi a melhor partida do Barcelona. Justo com... Pô, o Muricy falou, pô, justo comigo, cara. Ajuda aí. A melhor, se fosse a mais ou menos, eu já estava ferrado. Mas a melhor, cara. Bom, gente, Se temos não aí fosse qual pior, eu o acho que era a única melhor possibilidade. finalista da Libertadores no século. Chegamos a 2 equipes. Olha. O Flamengo dessa temporada, o Flamengo de 2019, contra o Santos de 2011. Duelo fantástico. E o Mauro Betti vai abrir. Então, o Neymar é o cara mais desequilibrante aí, né? Mas aí eu vejo, digamos, o nível de encantamento. Aí entra muito a questão subjetiva, até porque o Flamengo pode eventualmente nem ganhar. É um jogo só, e tudo aquilo que a gente sabe, e vai falar muito até o dia 23. Mas eu ainda fico com o nível de encantamento de vários jogos do Flamengo, e principalmente o de ontem 5-0, numa semifinal contra um tricampeão da América, e não é de muito tempo atrás. Foi em 17, com a mesma comissão técnica e com muitos desse mesmo elenco. Eu vou ficar com o Flamengo. Um voto para o Flamengo de 2019. Eu gosto de ficar analisando o critério, voto a voto, o que acompanha, o que não acompanha. Você é comentarista de critério agora. Meu chapa, vota aí. Então, em tua homenagem e homenagem à Tainá Espinosa, que apresenta muito melhor que você, Mas ninguém tem dúvida disso. eu vou seguir o meu critério. Então siga. Santos de Neymar. 1-1. Dibrinho. Não, e assim, eu acho que você tem... É porque o Alê não usa muito esse negócio de argumento e tal. Isso eu não gosto Eu muito. não tenho argumento. Mas acho que você tem argumentos para defender os dois lados, tá? Claro. Não, mas é que eu tô falando o seguinte, quando tem Ronaldinho Gaúcho De um lado. envolvido e Neymar, Aliás, então, se fosse Acabou. Atlético e o Santos, quem você votaria? esse era minha final era essa. Mas qual seria? Cara, eu acho que o Neymar foi mais Então, decisivo sim. na Libertadores, embora o Gaúcho, pra mim, tenha... E tinha um Ganso Sim, que nesse time do Santos, de 2011, jogou muito. o Ganso joga no Tem ano. aquele jogo contra o Cerro Porteño. Mas aí ele teve a lesão, ainda no final ele foi perdendo até condição. Esse Santos era tão impressionante que o Zé Love era o centroavante, o time jogava muito bem. Bom, Maldoso eu sei, mas de vez em quando Zé merece. Love que foi pro O André Brasiliense, consagrou eu acho. se consagrou num time Em desse. 2010, o time do Dorival Júnior, que se bobear, jogou até mais em 2010, o primeiro semestre, do que o Santos em 2011, se bobear. Tainá O André ainda Espinosa. ganhou mais vida do que o Zé Love, né? Tainá Espinosa. Sim, sim. Mas que o André é mais jogador que o Zé Love. Você, Assim, não muito. você vai definir. Você está indo no critério do time que mais te agrada jogar. Exatamente. Muitas vezes. Tenta voltar a 2011 e lembrar o quanto esse Santos te agradava jogar, o quanto que ele mexeu com você. De volta para o futuro, Eu não preciso falar. Boa. Hoje você está impactado pelo que Efeito você viu borboleta, ontem. faz E o efeito borboleta. sinta-se também à vontade As pessoas vão para... achar que eu sou louca, relembrar mas é esses que eu fatos de tenho 2019. uma coisa de torcer por vários times. Assim, não sempre os mesmos times. Eu vou trocando. Normal, porque eu torço pelo por time, não pelo pessoas, clube. Isso. Eu Por torço histórias. pelo que o time tá jogando. Não. O Santos de 2002, ele é muito responsável por eu gostar muito de futebol. Eu gostava muito daquele Santos. Eu sabia toda a escalação, as reservas. Eu ia acompanhar treino quando os caras iam treinar no Sul. É assim, o time do Santos, ele tem Ele um conecta lugar com você. especial com a minha pessoa própria. Eu gosto muito. Esse Flamengo, ele me impressiona o crescimento dele numa fase tão curta, porque é um momento muito pequeno de trabalho e uma diferença absurda do que era o Flamengo da primeira fase da Libertadores, porque é o Flamengo agora. Mas o Santos de Neymar, É o Santos do Neymar. eu amava. Santos. Santo! Eu achei que a Tainá ia votar no Flamengo, por isso eu deixei ela por último, porque o Ali eu sabia que era no Santos. Com critério padrão. O Mauro eu joguei primeiro, que eu não fazia a mínima ideia. Eu também não faço. E o Santos de 2011 leva o posto de melhor finalista da Libertadores no século. Lembrando, gente, obviamente faltaram aí outros finalistas, porque só cabem 8. E lembrando que o E aí critério um dos critérios foi- Libertadores, não é o Isso. Mundial. E aí Lembrando o a critério você- que a gente pegou para
foi pegar os últimos 7 brasileiros campeões, mais o Flamengo finalista dessa temporada. Lembrando a você que Pode estalar o dedo que você gosta. ninguém dá importância para isso que você está falando. O importante é o meme recortado para o ridículo que a gente passa notoriamente toda vez. Não todos os instalou dias. nenhum dedo. Não sabe Mas falar. você Ninguém não tá instalou no... daqui. Você não tá Não, no... agora instalou, ele Esse quebrou. aqui, para, aqui dói. Aqui dói. O que o Ale fez com o meu dedo, cara? Uau. Olha só, vamos pro... Louco pra te agredir. Olha o Quer que me a Ale agredir? fez com o meu dedo hoje. Ó, não, olha lá, olha. Que isso, cara, Ale? Olha, a popular chinelada no Chinela apresentador. tá cantando no programa, hein? Não, Chinela tá vamos cantando. pro jogo das lacunas. Cara, na boa, você Fica quieto, cara. Não, você é Fica incomível, quieto que cara. não. Ninguém viu. Você é incomível, pronto. Nossa. Aí- Vamos Aí, pro ó, último nível ele- quadro. Onde já se viu, não? O quadro é o seguinte, O cara vai cada um vai conseguir acabar completar... com o programa no YouTube, A gente velho. já falou de várias coisas do confronto entre Flamengo e River. Ah, E talvez a gente tenha passeado por alguns dos temas que vão aparecer agora. Mas aí é Tá. para ser objetivo e cada um vai responder O uma. objetivo não dá pra ser aqui. Vamos à frase, cada um completa uma. A primeira vai para... Ali, Oliveira. Rapidinho, Opa. hein, gente? Melhor treinador da final é... Galhardo. Assim, pá. Alguém discorda? E de novo, gente, quando você fala que o Galhardo é melhor, principalmente você, que eu esqueci o nome, acho que é Kelvin, com todo respeito. Eu já É o mesmo nome que o desrespeitando. teu. Cara, Não dá pra esquecer. assim, velho, ser melhor do que o outro, não significa dizer que o outro seja pior, é uma porcaria, está no mesmo nível. Mas o Galhardo, olha o que ele já fez desde julho de 2014, Galhardo. Tainá, só para saber a tua opinião também. Também. Os 3 iriam de Galhardo aqui, tá bom, beleza. Bom, agora a segunda frase, como eu falei, são temas que a gente passeou por aqui, mas aqui respondendo na lata, objetivamente. A segunda frase vai endereçada a... Para o Bet. Favorito ao título é? Eu poderia dizer que é o time que mais venceu nesse século, que é o time que é o atual campeão, mas para mim, até porque é um jogo só e fica mais fácil chutar e acontecer qualquer coisa, é Flamengo. Tá, o Flamengo é o favorito para o Mauro, então eu parto do pressuposto que você acha o Flamengo mais time Hoje que o River do que o Plate. River Plate. Então eu vou fazer uma pergunta. O jogo único, então é o melhor para o River, o jogo ser único? É. Pela Porque fase assim, né, do você tem Flamengo. 90 ou 120 minutos para resolver Pela com o time mais fase do Eu forte. acho. É Flamengo. que essa diferença que o Mauro falou, eu leio a peruca dele, não é uma diferença grande. Não, tudo bem. É um favoritismo aí de 51 a 49. É isso. Entendeu? Então, Você também- o Mauro deu esse mesmo 51 49 ontem. Acabou 5-0 pro Flamengo. aliás, ontem o que eu ouvi de falar que a camisa, que o Flamengo não tem tradição na Libertadores, que isso podia pesar, pesou bastante. Até Não, porque se o poderia. Flamengo ganhar, Não vai ser poderia. dois Não, títulos poderia contra tirar o Gente, Grêmio. tirar a pressão. Tradição, Pesa. ela pode pesar se os caras forem muito iguais. De Mas resto, outra, é o futebol quem que tá com a resolve. camisa? Tradição. Quem tá com a camisa é que sente ou não sente. Exatamente. Os caras do Flamengo, os caras Não estão acostumados sentiram. com tudo, cara. É isso, Não, eu são também duas acho, mas grandes poderia camisas, pesar tá? se os caras não tivessem Por exemplo, sentido. a camisa do Poderia Grêmio pesar pro equilibrou. Rafinha? Poderia. Não poderia. Olha- Poderia pesar pro Felipe Luiz? Poderia, mas não é uma 11. tendência. Não, Sim, lógico que não. Exatamente. É isso que eu tô querendo 11,50. dizer. Então é isso que a gente tem que falar. O Ale acelerado. também acha o Flamengo favorito? Acho. Tainá Espinosa, Flamengo é favorito e o jogo único é melhor pro River? Acho que o Flamengo é favorito. Eu acho que o jogo único não muda muita coisa, não. Tá bom. E então falta uma frase para você completar, Sim, correto? senhor. É o grande craque da decisão. Fulano de tal é o grande craque da decisão. Isso tá do lado do Flamengo, tá do lado do River. O grande craque. Pode ser o cara mais decisivo? Tá, o grande... pode ser o Jorge Jesus, por exemplo. Não. Aí não, né? O craque. Não, do jeito que tá aqui, o Jorge Bruno Jesus, Henrique é o grande Nobel da craque da Paz. decisão. Olha, e assim... Meu Gabriel Barbosa. Eu acho legal isso porque... Eu gosto do Gabigol porque eu acho ele muito finalizador. Mas pra mim o Bruno Henrique ele influencia jogando demais. mais no que o Flamengo tá conseguindo mostrar. Tá jogando A demais, velocidade que ele tem, ela é impressionante. Não, cabeceio, o cara tá o cara tá fazendo acompanhando gol. ele na marcação quando vê... O cara tá lá, o Impressionante. Bruno Henrique passou muito do cidadão. É uma velocidade Não, e com objetividade, Na né? Eu não sei onde você assistiu o jogo, assisti na Globo. E Eu também? Então, o cara deu um dado que confirma essa tua... teu Gols voto decisivos. de Era gol o que faria. decisivo. Eu vi. Assim, que era o cara faz mais gols de 1-0, ou de Isso. 1-1, ou de 2-1, gol de Que liderança nem ou o de Mauro que empate. destacou a defesa do Paulo Vitor, ia ser o sexto gol. Aí Não, realmente não, é de Uma arrancar a defesa peruca e ir embora. Não é.
De novo, é para destacar que às vezes o cara consegue fazer o melhor momento que tá perdendo 5-0 e falhando o primeiro gol. Ou seja, esse cara não... O Bruno Henrique é pra Tainá, o Mauro Betti já falou, Gabriel Barbosa, e você, Ali Oliveira? Jorge Jesus, eu sei que ele vai falar. Eu acho que eu vou de Bruno Henrique também. Vai. Eu acho que ele alimenta... Eu tô na dúvida, na verdade eu não sei. Mas eu também Bruno não. Henrique ou Gabigol. Mas os dois. Bruno, gol. Eu iria de... Cara, o Bruno Henrique é um negócio assim... O Gabigol joga muito também, mas o Bruno Henrique, ele é... Tá impressionante, cara. Porque assim... cabeceio o Bruno dele. Henrique, ele é um jogador mais rápido do mundo. Não sou eu que tô falando isso, são os numbers. Mas não só o mais rápido, né? Não, mas ele é o mais rápido, o cara sobe uma barbaridade. O Azaio, é mais rápido que o Azaio. Mas então, ele me lembra outro grande corredor. Eu já falei isso aqui. Sabe quem é? Um monstro. Você não sabe. Corredor Wesley. Um monstro dos 200 e 400 metros. Michael Johnson. Lógico que eu lembro. E tem uma boa música. Lembra do Michael Johnson? Sim, Bluer Than Blue, é a música dele. Ele é... E mesmo, Bluer Than Blue. Não, isso é outra coisa. Não, mas é sério, ele corria assim com o peito aberto, e outra coisa, né? como todo corredor, ele tem boa impulsão. Só que não só tem impulsão, ele tem técnica de cabeceio e tempo de bola. Ele joga muito, cara. Falando em tempo, meia-noite. É o seguinte, mas é tempo de você se inscrever aqui no nosso canal, pelo amor de habilitar a notificação, dar um like no vídeo de hoje. Muito obrigado pela enorme audiência. Amanhã, às 10h30 da manhã, a gente volta ao vivo aqui no De Placa. Deixa aí o seu like, porque agora acabou. Olha a dança dele.